Alô, alô, boa noite, muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, hein? Já conhecemos os finalistas da Copa do Brasil. Corinthians ficou pelo meio do caminho. Flamengo e Atlético Mineiro vão decidir o título da Copa do Brasil. E daqui a pouco, para você, tudo de Corinthians e Flamengo, um jogão. Hoje na Neoquímica Arena se esperava e a corintianada, obviamente, esperando a classificação do Corinthians, que não veio. Vamos falar muito desse jogo. Tem também o Palmeiras, o Palmeiras na caça ao líder Botafogo. O São Paulo pela 30ª rodada, lá no início da semana venceu o Vasco por 3-0 e está de olho numa vaga ao G4. O Santos em campo só na terça-feira. Tem também futebol feminino, as Brabas do Corinthians, pentacampeãs da Copa Libertadores da América, ou seja, assuntos não vão faltar. Convidado? Meu amigo, espera aí que o convidado hoje vai botar pra quebrar. Eu volto já, segura aí. Legal, viu? Só foi rapidinho, fizemos uma rápida parada e agora vamos colocar a bola pra rolar. Vou até dar um spoiler do nosso convidado. Vou tentar sair pela tangente, multimídia. Aí você já tá pensando, isso vai errar. Se for só por esse caminho, multimídia. Mas o que jogava de bola, hein? Nossa Senhora. Como eu estou feliz de ter esse convidado hoje aqui no Mesa Redonda. Rapaz, nunca imaginei. A minha disposição numa bancada aqui, Paulo Sérgio, Miller e essa fera que está com a gente. Vai, sem spoiler, coloca na tela, vai filho, o convidado de hoje. Meio-campo clássico, cerebral. Pensava e distribuía o jogo com enorme categoria. Passes precisos, lançamentos espetaculares. Exímio cobrador de faltas, colocava a bola onde queria. Campeão brasileiro pelo Guarani em 78 e na democracia corintiana, bipaulista no início da década de 1980. Com a amarelinha teve poucas oportunidades, também era craque que não acabava mais naquela época. Hoje, tá brincando, seria titular absoluto na seleção brasileira, poderia escolher a 8 ou a 10, fácil. Arredonda o melão aí pro Garrafa, no Mesa, querido Zenon. Que alegria receber essa fera do futebol brasileiro. Um dos maiores batedores de falta do futebol brasileiro, obviamente do Corinthians. Um talentoso jogador, o Silvestre fez um rápido resumo, disse que é o multimídia, porque hoje também é militando na imprensa, né, já há um bom tempo. E, como disse, tem o Miller, tem o Paulo aqui, e ter o Zenon na nossa meiuca hoje é um prazer. Quem não viu, é só ir lá no YouTube verificar o quanto jogava Zenon. Zenon, estamos todos nós muito felizes com a sua presença aqui para a gente falar de futebol, que é a nossa praia, Zenon. Obrigado. Muito boa noite, Osmar. Boa noite, Paulo. Prazer enorme vê-lo. Nosso grande parceirão aqui, que já esteve no meu programa lá em Campinas. Esse corintiano fanático. Aquilo ali é gênio da bola. Estrela. Gênio da bola. Miller, até hoje. Como é bom jogar com ele. Você esteve na Neoquímica Arena hoje, Zenon? Para minha tristeza estive, né, Osmar? Estive vendo um time que tinha que buscar um resultado, teve 70%, 80% de posse de bola, mas não sabia o que fazer com a bola. Entendeu? Faltou criatividade, faltou ofensividade, por isso que o Corinthians acabou ficando nesse momento fora da final da Copa do Brasil. E disse aqui logo na minha abertura, no meu spoiler, que o Zenon é um multimídia. Está na TV Tati, aonde mais, Zenon também militando na imprensa esportiva, sempre com muito talento e muito conteúdo, Zenon. Eu já estou há 30 anos, né, na imprensa e hoje eu trabalho lá na Record Tati de Campinas. Eu tenho um programa todos os dias, da 12h30 até 1h30, através da parabólica BR8 News, né, que vai para o Brasil inteiro. E tem um outro programa na VV8, uma TV de Valinhos. Então estou aí, ainda falando de futebol, que é muito mais fácil falar do que estar lá dentro de campo. Quer ver como o nosso convidado, ele é fera, ele é pontual, é jogo rápido, não tem conversa com ele. O maior batedor de faltas na história do Corinthians, Zenon? História do Corinthians, Marcelinho Carioca.
os 5 maiores batedores de falta do Corinthians, coisa que a gente não vê. Recentemente teve aí o gol do Memphis Depay, na última rodada, e todo mundo ficou impressionado. Com o Zenon em campo, com a geração do Zenon em campo, isso era algo muito comum, porque existíamos jogadores talentosos. Os 5 maiores batedores de falta na história do Corinthians. Você disse que o Marcelinho é o maior de todos. Sim, Marcelinho melhor. Melhor de todos, não só do Brasil como do mundo. Eu diria que, vamos começar lá de trás. Rivelino, aí depois, acho que apareceu eu, acho que fui eu, depois, né, depois do Rivelino. Aí nós tivemos Marcelinho Carioca, com o Neto, falta mais um? Acho que aí... Aí já viu, já. Aí já não sei, né? Gravata. Impressionante. O Jadson, O Jadson. o Chicão. Chicão batia bem. Chicão também, batia falta. Perfeição. O Sócrates batia, meu. Sócrates também Até o Magrão, né? Mas, assim, o não era Magrão. especialista, mas... O Magrão não era a especialidade, mas de longe assim ele gostava de bater. Aí eu deixava para ele. Por que não temos mais batedores de falta hoje? Olha, outro dia eu tive uma palestra com os fisiologistas. E, na minha opinião, são eles os culpados. Porque eles não deixam o atleta treinar. Falam que vai desgastar muito o quadríceps femoral, que é o principal, né? Aquele que você chuta, que vai desgastar, que vai ter problemas depois, futuros. E essa foi a alegação deles, do porquê que eles não deixam o atleta treinar pós-treino. E aí eu dei uma dica para eles, porque isso eu já tinha conversado com o Nelinho, lá no Atlético Mineiro. Gente, está tendo treinamento normal? 20 minutos antes de acabar esse treinamento normal, tira os caras. Já que não é para desgastar o quadríceps femoral, tira os caras 20 minutos antes, deixa os caras sozinhos treinarem esse tipo de fundamento que é, sem dúvida nenhuma, uma arma mortal que você tem num time de futebol. O seu quadríceps femoral virou redondíceps femoral ou ficou bom o seu quadríceps? Eu nunca tive problema no quadríceps. E eu treinava mais ou menos mais 50, 60 faltas todos os dias. Até véspera de jogo. Pois é. Eu treinava. E nunca machucou por causa disso, né? Nunca machuquei. Nunca tive problema. Ó, vocês perceberam que o convidado, que o nosso Zenon, é isso aí. Ele fala e fala mesmo com muita propriedade. E realmente dá para passar o mês da redonda inteiro fazendo uma seleção de gols do Zenon. Batia para lá, batia para cá, por cima, de lado, por fora da baia. Olha, talento demais. Bom, antes de eu já apresentar o nosso time, dar boa noite para todo mundo, tem presentes, tem enquete para vocês também. Paulo Sérgio, boa noite, deixa eu ver, fecha no Paulo Sérgio, por gentileza. Pera, vamos ver se é uma boa noite, se não é uma... Pode fechar nele? Deixa eu ver. Põe ele na tela. Isso, atenção. Quer ver? Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, senhor Osmar Garrafa. Vocês já perceberam que a coisa não tá legal pro Paulo Sérgio e por todos os motivos óbvios. Mas você sabe que eu estou do seu lado sempre, né, Paulinho? Você sabe ou não? Não. Não? Boa noite, Alex Miller, que já deu um spoiler aí, não se conteve. Claro, tamanho o nosso convidado aqui, né? Boa noite, Alex. Boa noite, Osmar Garrafa. Que alegria estar aqui hoje no Mesa Redonda para falarmos muito. Tá todo sorridente. Tá mais soltinho que arroz de vó. Tem que cumprimentar os telespectadores com alegria, com um sorriso no rosto, porque estamos todos com saúde, felizes, trabalhando e falando do que gostamos, que é futebol. Tá certo. Boa noite, Chico Lang. Não é uma boa noite, né? Não é uma boa noite. Não é uma boa noite. Chicão. O Paulinho não quis falar porque é um cara muito educado, né? E é corintiano de coração. E está tão magoado e tão triste quanto eu. Era para o Corinthians garantir a classificação para a final. Sim. Era tudo a favor do Corinthians. Até um cara foi expulso. Quer dizer, mas mesmo assim não deu. E evidentemente que eu não vou ficar aqui rindo, né? Pelo contrário, eu vou meter o pau no técnico Ramon Dias. Ele é o culpado de não se classificar o Corinthians para a final da Copa do Mundo. E nós, da Copa do Brasil. Para você era a Copa do Mundo. Tá certo, entendo. Respeito, Chico. E nós vamos esmiuçar tudo desse jogaço entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo avançando para a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Lá na minha direção, hoje eu tô de férias, hoje eu tô podendo, hein? Tem Paulo Sérgio, você precisa... tipo xerifão na zaga, mas não vou sair jogando pra quê? Tem o Zenon, já coloco pro Zenon, o Zenon já vê o Miller partindo em velocidade, aquele 3 dedos, e aí eu tenho o jogador Miller com a gente. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Como diz na gíria, né, Zenon?
Você pode tocar sem olhar. Não é, jogador? Os três. Um abraço para o Eric e a família de Fernandópolis, estão ligados no Mesa Redonda, grande amigo. Ô, Garrafa, boa noite. E lógico que eu tô decepcionado porque o jogo foi muito fraco. O jogo não foi. Ele foi repleto de emoções, criou-se uma expectativa, mas bola mesmo, a coisa ficou devendo um pouquinho. A gente vai esmiuçar. Salazar já está ok com o Silvestre, com todo o material. Tá, mas antes temos a Marina Buffon com enquetes e presentes, não é isso? Boa noite, Marina. Isso, Garrafa. Boa noite para você, Zenon, nosso convidado, a nossa mesa e principalmente você aí de casa, que vai com certeza votar na nossa enquete lá no gazetesportiva.com. O Corinthians deve ir com força total no jogo de quinta-feira da Sul-Americana contra o Racing? Sim ou não? A gente lembra que Campeonato Brasileiro para o Corinthians só no final de semana que vem, então fica aí a dúvida. Vai com o time força total? Sim ou não? E presentes, né? Se você quiser participar, você vai utilizar a hashtag Mesa Redonda no Twitter e a gente vai conversar por lá, tá? Primeiro presente, olha só, uma bola oficial da Poker e uma luva também oficial da Poker, ambas em parceria com nossos queridos lá da loja Gold Placa de Santo André. Esses e outros presentes, enfim, diversos outros produtos você consegue conferir no site goldplaca.com.br. Esse é o primeiro presente, tá? O segundo, um presente super especial da Umbro, a nova camisa do esporte. Lindíssima camisa vermelha do esporte da temporada 2024. E o terceiro presente, enfim, um presente da Adidas, essa camisa maravilhosa do Internacional de Porto Alegre. Quer ganhar um desses presentes? Utilize a hashtag Mesa Redonda no Twitter e a gente vai conversar por lá, tá bom? Combinado, Marina. E claro, pra gente colocar a bola pra rolar, o meu boa noite ao mestre Alberto Helena Júnior, na sua Mestre Caverna. Boa noite, mestre. Oi, garrafão, velho de guerra. Manda um grande abraço aí pro Zenon, hein? O Zenon, que é um meio armador, coisa que é rara no Brasil hoje. Foi um grande meio armador e um grande amigo também. Um abraço. É isso aí, mestre. Estamos muito felizes aqui com o Zenon ao nosso lado aqui no Mesa Redonda. E para não perder tempo, o Milha já deu spoiler, o jogo não foi bom, mas o corintiano se animou lá, ainda na metade do primeiro tempo, 10-11. Chico Lang mandou um zap para ele e falou: Garrafa, agora vai. Vamos ver se foi. Coloca na tela a reportagem de Alexandre Silvestre e de Thiago Salazar. Na tela. A fiel torcida, que costuma carregar também o time nas costas, virou a chavinha. Queda, nada e taça à vista, por que não? Assim é a vida, assim é o futebol. Um sobe e desce danado, um vai e vem que não se explica, como o amor pelo time do coração. O que te move? É a paixão? Paixão, é Corinthians de berço. Chico Lang, escuta o que eu tô falando pra você. Nós não cai e leva uma Copa, hein? E vai Corinthians. E vai você na fé, na raça com amor, pelo time do peito. Campeonato Brasileiro e zona do rebaixamento ficaram para escanteio nesse domingo chuvoso na ZL de Sampa. Jogo decisivo em Itaquera, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Eu não estou entendendo mais nada, porque pode ser um dos piores anos da história, mas ao mesmo tempo pode terminar, mas pode terminar tudo bem, né? Com título certeza, e tudo. Com certeza. Que loucura é essa? Só São Jorge de Deus. Torcedores brotando por todos os cantos, chegando de carro, de trem, metrô, busão. Já os VIPs são os VIPs. Duro é vir de tão longe, atravessar a cidade todinha para voltar mais cedo para casa de mão abanando. Cambista, será? Como é que é? É cambista. É. E o depósito foi no nome da mãe dele. Quanto que você gastou? R$130. E foi não lá. Só eu, não, tem um monte lá. E não conseguiu entrar? Não, deixa. E vai para casa? Tô indo para casa. Santo André, bora de novo, porta. Os que vieram para jogar entraram na Casa Alvinegra ao mesmo tempo, em ônibus discretos, sem emblemas de Corinthians e de Flamengo, para não chamar a atenção. Mas certamente não passaram em branco quando sentiram o clima de dentro da Neoquímica Arena, lotada. Aqui do lado de dentro, todos os pré-requisitos de uma grande decisão. A gente tem cerca de 2.000 flamenguistas ali no cantinho, mas o resto do estádio completamente tomado por corintianos, com direito a mosaico especial, bateria de
jogos e uma novidade na escalação. Ramon Dias sacou Breno Bidon e André Carrilho para apostar em Jardel e Thales Magno. Memphis Depay não está inscrito na Copa do Brasil e é desfalque para o Timão hoje. Já do lado flamenguista, Felipe Luiz, à exceção de Pedro e Cebolinha, tem todos os craques do Flamengo à disposição e descansados para essa grande decisão da Copa do Brasil. E logo no primeiro grande lance do jogo teve bola na rede. Alexandro marcou de cabeça, mas estava impedido e a jogada foi anulada pelo VAR. O Corinthians do outro lado botou Rossi para trabalhar 2 vezes. E aí, do nada, aos 27, Bruno Henrique foi com o pé na cabeça de Mateuzinho. Vermelho direto para ele e banco para o Gabigol, que foi sacado para a entrada de Fabrício Bruno. Veio o segundo tempo e o Corinthians começou a mandar bola para Yuri Alberto. Foram 4 oportunidades para o artilheiro do Timão na temporada, que não guardou nenhuma dessa vez. Coube a Giovani a última tentativa, mas Rossi encaixou e o Flamengo, graças à vitória por 1-0 lá no Maracanã no jogo de ida, garantiu presença na grande final da Copa do Brasil, junto com o Galo, que despachou o Vasco na outra semifinal. Corinthians eliminado, tem o Brasileirão, a Sul-Americana, fica um gosto amargo. Como é que tá o sentimento nesse momento? Chegou onde dava, né? Tá bom. Pelo menos reestruturamos, vamos foco no Brasileiro agora. Dá pra fugir do rebaixamento? Acho difícil. Eu sou corintiano, acredito, acho que o São Jorge vai nos ajudar, mas com esse elenco tá difícil mesmo. Faltou um pouco mais de garra, mas jogaram muito bem, ficaram com a bola a maior parte do tempo, mas deveriam ter corrido mais e buscado mais. Bom, nós vamos discutir lance a lance, lances polêmicos do jogo, né? Mas antes queria colocar a bola para rolar com o pessoal aqui, porque acho que a maioria daqui, né? A gente era de uma época quando o time tinha 11 contra 10, a situação se tornava um pouco mais tranquila. Até conversei com o Paulo Sérgio lá na redação, né? E hoje, não só no Corinthians, o pessoal está falando, jogar com 10, enfrentar um time com 10 é tão complicado, é meio matemático isso, né? Você tem um a mais. E aí fica a bola com os jogadores, fica a bola com o treinador. O Ramon, para mim, que já começou na escalação, já não gostei da escalação dele. Ele deixou os melhores volantes dele de fora, no meu entendimento, né? O Carrilho, para mim, poderia ter começado jogando. O Bidon, ele jogou com 2 volantes, e não foram os 2 que vinham como titulares. Colocou 2 volantes, deixou o Garro, e colocou 3 atacantes no meio campo do Flamengo, que a gente não sentiu como é que seria um jogo de igual para igual. Porque logo com 25 minutos perdeu o Bruno Henrique. E aí criou-se um jogo onde o Corinthians teve sérias dificuldades e não conseguiu vazar o Flamengo. Eu começo com o Paulo para a gente falar rapidamente do jogo e a gente vai lance a lance, Paulo. Pois não, fique à vontade aí. Deixou muito a desejar, o Corinthians não se classificou por quê, Paulo? Bom, primeiramente, boa noite, Zenon, né, cara? É um prazer enorme estar com o Zenon aqui, até porque quando eu estava nas categorias de base, eu estava treinando lá no terrão, lá atrás, eu ia completar o time onde tinha Zenon, Birubiru e Sócrates no meio campo. Senhora. Chicão, só tinha essas ferinhas lá para completar o... Só isso, né? E essa questão de nostalgia, e a gente vê a situação do Corinthians hoje, é difícil. É difícil, até porque, conversando com o Zenon aqui, vendo o torcedor entrar em campo com bandeira nas costas, isso durante todo o ano, lotando estádio, se apresentando para os jogadores, e a gente vê um jogo assim, sem qualidade técnica, um jogo sem a vontade, aquela gana. Faltou competitividade, vocês sentiram isso? Aquela gana de chegar a uma final, isso aí, aquela gana de chegar a uma final, porque é o único jogo, é o jogo mais importante, você não vê isso. Então aí você começa a observar o setor de meio campo com o Martinez, o Charles, da pegada ali, eles pegavam. Mas os 3 da frente, muito pouco. Romero hoje
sumido no jogo. O Garro não acertou um lançamento. O Garro muito mal hoje. Muito mal hoje. Muito mal. Errou muito espaço. Muito espaço. Errou muito espaço. Então foi um time que ninguém esperava. Ninguém esperava esse time do Corinthians jogando desse jeito aí. E aí teve todos esses lances polêmicos aí, com um jogador a mais, como você falou, né, Garrafa? Um jogador a mais, você fala, pô, agora vamos ganhar o jogo. Agora vai ter mais espaço. Chegou aos 30 minutos do segundo tempo, nós vimos o Flamengo com o Gerson dominando a equipe do Corinthians. Para mim, um dos melhores em campo. O Gerson arrebentou. Foi o melhor, né? Arrebentou. Foi o melhor em campo. Né? Chamou o jogo para si, pôs no bolso os jogadores no meio-campo do Corinthians. Tá, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, né? E a gente vai para os lances polêmicos aqui. E vocês já vão pensando aí. Por que o Corinthians não conseguiu, com um homem a mais, fazer valer a superioridade durante todo o segundo tempo e metade do primeiro? Essa é a questão. Então, enquanto o pessoal vai pensando, você também pensando em casa... Paulo Sérgio adora sobremesa. Nós vamos ficar aqui até meia-noite falando sobre isso. Zenon, quando o Bruno Henrique, de forma assim, que ninguém entendeu muito por que aquela expulsão, uma falta lateral, daquela forma, pé alto, a percepção era de que o Corinthians poderia crescer no jogo, Zenon? Olha, Osmar, com certeza, né? Porque você jogar com um jogador a mais, tem muita gente que fala, ficou com 10, é pior para nós. Pô, para, né, meu? Que desculpa esfarrapada é essa? Você com 10 jogadores, o outro time com 11, você acha que você está levando vantagem? Lógico que não. É que o Corinthians não soube aproveitar realmente essa saída do Bruno Henrique, que era, para mim, o jogador mais perigoso do Flamengo. Sim. Isso é inegável. Ele, como já citou o Paulo Sérgio, o Gerson joga muita bola, cara. Ele domina o setor de meio. Ele conseguiu jogar e neutralizar o setor de meio campo do Corinthians. Ele deu tanta preocupação para os jogadores do setor de meio campo do Corinthians que os jogadores do Corinthians não souberam o que fazer jogando com um homem a mais, sem criatividade nenhuma, né? Por isso que o time não conseguiu vencer o Flamengo. Quando você não tem o seu coração batendo bem, que é o setor de meio campo, não tem como você alcançar o objetivo. E foi isso que aconteceu no jogo de hoje. Ô Miller, observando aí essa entrada do Bruno Henrique aí, o que dá para falar desse lance? E gostaria de me aprofundar um pouco mais, se vocês esperavam que o Ramon pudesse tomar alguma medida de imediato, com um homem a mais, jogando em casa, tendo 3 atacantes, precisando vencer. Se não, ainda durante o primeiro tempo, pelo menos no intervalo, falar um pouquinho do comportamento do Ramon Dias e especificamente dessa entrada aí que me pareceu extremamente desastrosa para o time do Felipe Luiz. Deixou o Flamengo numa situação complicada, mas o Corinthians não aproveitou. Olha, Garrafa, depois da expulsão do Bruno Henrique, que foi no começo do primeiro tempo... 28 minutos, né? É claro. Acho que o treinador do Corinthians erra nesse sentido. O Felipe Luiz faz o quê? Ele tira o Gabigol, que era o único remanescente atacante. Deixa o Flamengo sem atacante. Deixa o Flamengo totalmente sem atacante. Ele poderia ter tirado um zagueiro, um volante, já colocasse de cara o Coronado e o Giovani. O Giovani entrou bem no jogo. Sim. Então o que acontece? Aí sim ele teria o quê? Mais um jogador criativo e um jogador na individualidade, já que o Romero não pegou na bola, não viu a cor da bola no jogo de hoje. Então, era a chance de você encurralar o Flamengo. Exatamente. Sem então... atacantes, você teria 4 no meio campo, 2 de qualidade, por exemplo, um Garro e um Coronado, não é? Pressionando o Flamengo com os 3 homens, 2 abertos, um de cada lado e um por dentro. Mas sabe uma outra coisa que eu falo, Garrafa? É o seguinte, em craque, o jogador. O bom jogador, essa é uma frase que eu ouvia sempre ouvi, não, Zanão. O bom jogador, ele aparece na hora da decisão. Sim. Uma frase corriqueira de boleiro. Então, o torcedor corintiano não tem que se iludir com o Garro, com o Romero. São jogadorzinhos medianos. Os caras falam que o Garro é craque, eu não vejo esse craque. O Coronado, para mim, é muito mais jogador que ele. O Garro hoje, ele não pegou na bola. E quando pegou, fez coisa errada. E olha, a facilidade que estava o jogo pro Corinthians, até com o jogador a mais, era um jogo treino, praticamente. Tamanho era o espaço que o Flamengo já joga e deixa jogar. Com o jogador a mais, então, poxa vida, eu falei assim, o Corinthians vai, poxa vida, pelo menos criar. Os dois goleiros, não tiveram nenhum problema. Não fizeram defesas, assim, excelentes, difíceis, não. Então eu vejo o time do Corinthians, né,
é fruto do que ele está vivendo no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não tem essa qualidade toda que as pessoas pensam que tem. Porque eu não vi hoje, numa decisão, um jogador a mais, o Flamengo deixando jogar, até porque você correr por 2 é difícil, é muito difícil. E você vê um Gerson, chegou no segundo tempo, craque, que parecia que o Flamengo tinha um jogador a mais. Sim. Parecia o jogo todo. Parecia exatamente por quê? Porque tinha atitude. Sim. O Felipe Luiz, até muita gente, até na transmissão, não entendeu o que ele quis fazer. Mas eu entendi. Ele pensou o quê? Eu tenho o Fabrício Bruno, que já está acostumado a jogar. Eu tenho o Wesley, que não é um lateral, mas ele é um ala, que tem gás, junto com o Gerson ali, faz uma parceria. E eu vou ter uma opção de chegada de trás. Sem a bola, montou uma linha de 5 e obviamente deve ter vindo na cabeça dele o Simeone, né? Simeone, que sabe muito bem jogar dessa forma. E olha só que interessante, os nossos repórteres trabalharam, como sempre, muito bem lá na Neoquímica Arena. Olha só os 2 depoimentos que nós vamos colocar agora. Então a gente está falando dessas alterações. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele fala a respeito, né, do que o Miller estava falando, da montagem, de enfrentar um Corinthians, da situação de enfrentar o Corinthians nessa decisão com um homem a menos, de também preparar o time para jogar com um homem a mais. Vamos primeiro ouvir o Felipe Luiz, iniciando a carreira de técnico. O que ele fala sobre a situação que a expulsão do Bruno Henrique criou na partida. O Flamengo com um homem a menos. Vamos acompanhar atentamente o que diz o técnico do Flamengo. Vamos lá, na tela. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e é o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto se isso acontecesse. Com a comissão a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Tudo legal. Por isso que eu gosto da nossa produção, né? O nosso time vai na essência. O Miller estava falando de planejamento, eu estava falando de planejamento. O Felipe Luiz falou, na minha essência, já trabalhou, eu citei Simeone. Ele já tinha preparado, e esse é o papel do treinador, treinar para situações, né? Tanto para, se a gente ficar com um a mais, como é que a gente vai se comportar? Vamos treinar. Se ficar com um a menos, como vamos treinar? E outra coisa, Garrafa, o Gabigol, todo mundo sabe, ele está 7 meses sem jogar. Perfeito. Então ele não está na forma física e em ritmo de jogo pleno. Não é puxar contra-ataque. Exatamente. Então a bola ia bater e voltar. O que ele fez? Como eu disse, ele reforçou a sua defesa, que o Fabrício Bruno que já está acostumado a jogar. Jogou na retranca, vamos falar a verdade. Mas é o que ele tinha. Jogou na retranca. E ele soltou. Ele soltou o jogador. Um chute no gol. Ele soltou mas não precisava, ô Chico. Ele soltou o Wesley. Perfeito. Pô, Wesley E o Alexandre do outro lado. Exatamente. E o Corinthians não incomodou em nenhum momento. Agora, Mas normalmente, o que acontece o futebol brasileiro quando um jogador é expulso? Faz 2 linhas de 4. Sim. Faz 2 linhas de 4 e deixa um atacante lá se movimentando. Ele não. Ele fez 3 jogos laterais e fecha o meio campo. Sem bola, e aí, sem bola que os laterais com bola, às vezes deixa o Gerson com mobilidade para jogar. Ou Você sabe que ele segura a bola, ele protege a bola, tem qualidade. Tá, tudo bem. Então quer dizer que, o Chico, Zenon, quer dizer que o Flamengo, pelo que disse Felipe Luiz, e a gente viu isso na prática, não foi cascata, a gente viu isso na prática, que o Flamengo sabia o que fazer numa situação de estar com um homem a menos. Será que o Corinthians estava preparado para jogar com um homem a mais? Olha o que a nossa reportagem, fique atento, olha o que a nossa reportagem vai trazer agora a respeito desse tema, do lado corintiano. André Ramalho vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver. O que a gente pode fazer é avaliar esse jogo, o que a gente pode fazer melhor, né? Principalmente numa eventual situação como essa, né? Que talvez num jogo mais aberto a gente talvez criasse até mais chance, né? Num jogo de 11 contra 11. Quando acontece isso, talvez é uma situação atípica, né? Que talvez a gente tem que se acostumar, ou talvez treinar esse tipo de situação para que eventualmente pode acontecer numa Sul-Americana também, né? De qualquer forma, é aprender com isso, tentar, como falei, ser mais assertivo nesse tipo de situação, mas levantar a cabeça, ver que a gente batalhou, a gente tentou, eu tenho
tenho plena convicção de que todo mundo deu o melhor que podia, todo mundo tentou, se arriscou, buscou essa classificação e não conseguiu. E agora, por mais doloroso que seja, é ter a calma, ter a paciência, levantar a cabeça, olhar, mais uma vez, analisar o que a gente pode fazer de melhor e descansar para que quinta-feira tem outro jogo importante. No final de semana tem um jogo vida ou morte. Todo jogo para a gente é uma final, essa reta final, e a gente tem que seguir focado porque tem outras coisas pela frente. A gente acredita que a gente pode conseguir alcançar nossos objetivos na temporada. Bom, para não ser injusto e nem leviano, Fini, vê se você consegue separar um trechinho aí dessa mesma resposta do Ramalho. Então a gente observou, ficou claro, pelo comportamento do time, né, Zenon? Sim. Comportamento do time, sabendo o que ia fazer. O Felipe falou, faz parte, eu tenho que treinar com homem a menos, uma situação, com homem a mais. E isso foi questionado ao zagueiro do Corinthians. E ele começa ali, meio vai para lá, vai para cá na sua resposta. E ele fala, e parece que em algum momento, talvez ter treinado essa situação. Será que foi isso que a gente ouviu? Só para eu colocar para eles, filho? Vamos lá, deixa eu ouvir. Vamos ver se a gente tem. É só esse pequeno trecho, porque foi essa a impressão que eu tive. Assim que tiver ok, você me avisa. Então vamos lá. Vamos ouvir. Talvez treinar? Atípica, né? Que talvez a gente tem que se acostumar, ou talvez treinar esse tipo de situação, para que eventualmente pode acontecer numa Sul-Americana também, né? De qualquer forma, pode tirar. Talvez treinar, pô. Né? Talvez treinar. Treinar com homem a mais. Treinar com homem a mais, treinar com homem a menos. Ou seja, e aí? Vai ou não vai na conta do professor Zenon? Fique à vontade para falar. Não fui eu que disse. Os nossos repórteres, parabéns, trouxeram as duas situações. Fique à vontade. Primeiro, antes do Zenon falar, um jogador de 32 anos não pode ter uma fala dessa. Não pode ter uma fala dessa. Que bom que teve, foi sincero. Pra gente saber o que está acontecendo, Paulo. Pelas experiências que teve e jogado em times importantes. Agora, não teve um cara para chegar no Garro e falar, não vem pegar a bola aqui. Não vem pegar a bola aqui no meio campo, fica lá na frente. Lá você é bom. E voltou aquele Garro que nós estávamos vendo lá atrás. Do começo. Não é, jogador? Aí é complicado. Tudo bem, é um avanço, mas é assustador. Sim. Zenon, Alex, Chico, Miller, Marina, você em casa. Para mim é assustador a gente ouvir isso, porque a gente vê o Ramon lá, o filho faz a tradução, os caras ganham baita grana lá. Pô, os caras não estão treinando, velho, situações básicas que podem acontecer no futebol, Zenon? Essa é uma questão que tem que ser realmente muito bem analisada, né? Porque esse tipo de situação acontece, né? Num jogo de futebol, e você tem que estar preparado para quando acontecer esse tipo de situação, você criar alternativas para poder tirar proveito dessa situação, entendeu? Coisa que o Corinthians não soube fazer hoje, não soube tirar proveito dessa situação de ter um homem a mais. E o Corinthians teve o quê? Praticamente 10 dias na data FIFA, né? Até o jogo contra o Atlético, que teve tempo para treinar, teve. Ô Gava, todos os treinadores, ou a maioria dos grandes treinadores que eu tive o privilégio de trabalhar, Luxemburgo, o saudoso Cilinho e Tele Santana, Levir Coupe no Cruzeiro, todos eles, no antigo coletivo, que hoje não se dá mais na craque, na jogador, todos eles, a gente treinava com um jogador a menos e um jogador a mais. As duas situações. A gente fazia coletivo com um jogador a menos. Olha, se tiver uma situação assim, vamos fazer assim. Já estava tudo programado. O Felipe Luiz, em outras palavras, ele disse isso. Já estava programada essa situação de acontecer e a decisão que tinha que tomar e rápida. Isso eu gostei dele. Ele tomou decisão rápida e teve efeito positivo pro time, pô. Isso eu achei legal. E mesmo sem tempo para treinar, porque o Felipe Luiz chegou ontem no Flamengo, como técnico, apesar de conhecer o elenco, ele até outro dia era ex-jogador. Mas essa vantagem é que ele levou muito a sério, né? Que, na verdade, existe uma afetividade entre o Felipe Luiz técnico com o Felipe Luiz jogador. Ele ainda não deixou de ser jogador. Isso que eu quero dizer. Ele é técnico, mas na verdade ele ainda está muito preso ao passado, a tudo aquilo que ele conquistou com o Flamengo. É um super campeão pelo Flamengo. Sim. Então isso aí aproxima muito ele dos jogadores. Estou certo ou não? Certo. É verdade. Correto. Porque é difícil, é diferente você discutir com o Ramon Dias
ou conversar com o Felipe Luiz. Mas não deixou de imprimir o básico. O básico. Isso aqui é hoje, 2024, era na época do Zenon, era na época do Miller, era na época do Paulo. Tem acho que tem lá a lousa, antigamente era lousa, hoje é mesinha e tal. Ó, pênalti, se tiver, bate você, escanteio é primeiro pau. Esse é o trabalho dos caras. Mas, Garrafa, o que me chama muita atenção, cara, não é nem a questão do treinador pegar e dar o treino. Os jogadores dentro de campo precisam reagir. Mas atitude falta. Atitude falta nesse time do Corinthians. Os jogadores chamar a atenção. Gente, ó, vamos por aqui tá difícil, Zenon. Ó, vamos, aqui o setor de meio. Ó, o Gerson tem que pegar o Gerson. Você não escuta os caras conversarem. Sabe o que acontece, Chicão? jogador? Concordo contigo. Só acrescentando, o Garrafa, o que o jogador tá falando tá certíssimo. Só tô acrescentando. Um jogador de futebol de time grande hoje, ele acha que o treinador tá treinando criança de 10 anos. Sim. Que tem que ensinar a tomar o leite, tem que ensinar a andar. Pelo amor de Deus, você já tá limbado, você já é experiente na profissão. Joga num clube grande. Nessa situação, o treinador tá de boca calada, vamos tomar uma atitude. Sim. Olha, avança, Garro, não vem aqui. Olha, parte pra cima, vai no individual. Cria alguma coisa diferente pra quebrar essa marcação forte do Flamengo. E não aconteceu nada disso. Será que está faltando ousadia? Será que está faltando liderança? Né? Jogar só nas costas do treinador também é fácil, nem é a minha vontade. Eu estou dizendo o que disse o Ramalho, aqui não fui eu que disse. Foram os nossos repórteres que brilhantemente apuraram situações no vestiário. Será que está faltando ousadia, liderança? Então, vocês vão responder a respeito disso, vamos continuar nesse tema. Falta liderança, vocês concordam que falta liderança? Faz parte do jogo. Capitão, o líder, falta liderança ou não? Quem é o grande líder do Corinthians dentro de campo? Boa pergunta. Hoje em dia quem é? Romero? Ano passado tinha um monte. Mas não conseguiam correr, não conseguiam jogar porque era um time cansado. É um time mas cansado esse ano, e veterano. E esse ano não tem nenhum para fazer essa liderança. Exatamente. E além disso, se a gente pensar no jogo contra um Flamengo, a gente falou algumas vezes do Gerson. Essa também é uma resposta para o que aconteceu no jogo hoje. A qualidade de um time em relação ao outro... E a liderança. Isso nem se discute. Então tem a questão da qualidade técnica, questão da liderança, que o Flamengo tem vários líderes dentro de campo. Sim. E tem o Felipe Luiz, como vocês falaram, fresco no cargo, em relação ao conhecimento que ele tem do elenco do Flamengo. Então o Flamengo teve várias vantagens sobre o Corinthians que acabaram compensando o homem a menos que eles tinham também. Então faltou qualidade para o Corinthians. As poucas chances que o Corinthians teve, não marcou por quê? Porque faltou qualidade na finalização, no último toque, no passe. Aí não dá. Zenon, como é que funciona a liderança dentro de campo? O que deveria ser feito hoje, já que não veio ordem do banco, a coisa não aconteceu? O que, se tivéssemos realmente um grande líder ali, o que deveria ter sido feito para tentar mudar uma situação, porque a coisa não andou, Zenon? Osmar, eu penso assim, que ninguém ensina um atleta de 25, 26, 27 anos jogar e se posicionar dentro de campo. Ninguém ensina. Não vem com essa de pranchetinha, ó, você vai jogar por aqui, vai jogar por ali. O próprio atleta, se ele tem responsabilidade, se ele tem ousadia, ele acha o espaço vazio para jogar. Então não tem essa de ter um líder. Não. Num time de futebol, todos têm que se ajudarem. Sistema defensivo, meio e ataque. Entendeu? Você tendo esses 3 compartimentos ajustados, você consegue alcançar o objetivo. Então a ousadia, ela tem que partir do atleta e não esperar lá que o técnico dê um grito com ele. O atleta tem que ter essa ousadia, Osmar. E outra coisa, Zenon, o impressionante, Pedro Henrique entra. O Thales tá cansado. O treinador falou, eu preferia mais o Thales cansado do que o Pedro Henrique. Porque o Pedro Henrique entra e quase é expulso o jogador. Ele dá uma entrada, sim, é verdade. Ele dá uma entrada que quase ele é expulso. Mas será que o jogador, quando está no banco, ele não está visualizando o jogo? Não está vendo o que está acontecendo no jogo? Porque o jogador fica lá no banco, levanta e reclama com a arbitragem e fica lá. Mas presta atenção no jogo. Presta atenção no jogo, vê o que você vai fazer quando entrar. Aí pegava a bola, Zenon, tocava para trás. Não foi uma vez mano a mano. O Giovani do outro lado já pegou e foi pro mano a mano. 2 que ele pegou? 2 vezes foi pro mano a mano. Então, é difícil. Tá a ousadia. É difícil. Até tem que puxar a responsabilidade para ele. Não, eu vou
fazer isso porque o time está precisando que eu seja ousado. Então eu vou lá ajudar os caras na frente. Até porque... Era só toque de lado. Ô, Garrafa, porque a gente colocar na conta do treinador, claro, fica fácil, mole, né? Sim. A gente procurar sempre... Não, pelo amor de Deus. Nessa situação, não de mudança, não de troca, na situação de uma postura diferente. A zaga diz, olha, eles não têm nenhum atacante aqui. Nem o presidente está aqui. Vamos adiantar a marcação. Vamos jogar no campo do adversário. Não precisa a gente ficar aqui um marcando o outro. 2 zagueiros, um marcando o outro lá atrás da defesa do Corinthians. Então, Garro, não vem aqui, por favor. Vai ajudar o ataque. Assim como os outros atacantes e os volantes. Ele não podia ficar permanecer com 2 volantes que não são criativos, que são de marcação. 2 volantes, 2 zagueiros. Abrir a mão de um e colocasse o Coronado. É isso. Tirasse um zagueiro, porque não precisa de 2, um marcar o outro, e colocasse o Giovani já de imediato. O que o Felipe Luiz fez? O Gabigol sai, você tá mal fisicamente, você tá fora de forma, não tem o Bruno Henrique, que é o único agudo, e vou fazer com que o Wesley seja o meu atacante vindo de trás, junto com o Gerson. Ele só nesse esquema, lógico, a qualidade do Flamengo supera muito o adversário. E essa qualidade na prática do Arrascaeta, do Gerson, essa fez a diferença hoje. Porque além da marcação, aquela coisa toda, quando eles tinham posse de bola, o Gerson segurava, ele sofria falta, quer dizer, então eu acho que faltou também isso ao Corinthians. Lógico, o Corinthians não tinha que segurar a bola, até porque está perdendo, um jogador a mais, ele tinha que o quê? Tinha que ousar, criar com a bola as chances de gol. Uma chance de gol com o Yuri Alberto no segundo tempo, uma boa jogada, mas que o Rossi fez uma grande defesa, mas é muito pouco para uma partida decisiva. Agora, só uma coisinha. Pois não, Chico. Esse time chegou longe demais. Essa é a grande verdade. O Corinthians não tem um time... numa avaliação global, você pode... É que quando a gente fica num jogo com 2 camisas, 2 marcas, como Corinthians e Flamengo, a gente está indo por esse caminho. A sua avaliação, eu concordo plenamente com você, né? No macro, até o torcedor disse na reportagem aqui, né? Sim. O Corinthians... E a prioridade é mesmo o Campeonato Brasileiro, Chico. É o que o Corinthians vai poder jogar, né? O Campeonato Brasileiro. O Racing, pela Sul-Americana, não é uma equipe tão boa quanto a do Flamengo, por exemplo. Mas é o melhor time argentino hoje. É o melhor time argentino. Quando que é o jogo, Marina? Na próxima quinta-feira, né, Marina? Primeiro aqui. O Ramon... E a decisão é lá. O Ramon e o Emiliano falaram sobre, obviamente, né? O porquê o Corinthians teve essa dificuldade de furar esse Flamengo, tendo um homem a mais um tempo inteiro e metade do outro, e também sobre prioridade que você levantou, Chico. Vamos ouvir então a comissão técnica do Corinthians falando sobre esses 2 temas. Na tela. Por ahí el desgaste, no sé si se sintió porque era muy poco tiempo de recuperación, mas veíamos que no fuimos tan frescos como otros juegos. Nos costó un poco la claridad, entramos un poco en la confusión del juego mismo y no pudimos encontrar y ser finos en el último tercio. Nós falamos siempre del mismo jeito, las copas son importantes, cualquier copa que você joga aquí en un time grande. Sabemos que siempre falamos que la prioridad es Brasileirão, mas si você encuentra con esa situación y jugando semifinal tan importante contra Flamengo, a gente queria ganhar. Bom, se ele fala de freco, o time não estava tão freco, não estava tão fresco. Peraí, vamos lá, Zenon. Quem é o técnico do Corinthians? É o Ramon. Mas foi o filho dele que falou? Funciona assim lá, viu, Zenon? É mais ou menos assim. É o intérprete? Mais ou menos, né? Quando o filho... Me parece que quando o Emiliano sente que vão dar uma apertada no pai, ele pega, mata no peito e é assim. Ele fala baixinho de cintura, né? Ele fala baixinho pro pai assim, eu contesto. Quer dizer, eu respondo. Então, agora, a arbitragem foi muito questionada e quando ele fala que o time faltou frescor porque teve um jogo pesado contra o Atlético, precisava vencer, né? Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, e depois veio o Flamengo. E eu acho que essa troca foi ótima para o Corinthians, porque eu queria ver o Corinthians enfrentar o Atlético depois de ter sido eliminado pelo Flamengo. Essa troca foi ótima. Nós estávamos comentando no Gazeta Esportivo. Comentamos isso. Então o Corinthians fez a lição de casa e voltou para a zona de rebaixamento porque o Vitória venceu o Bragantino. Então, se eles falam que prioridade é a Libertadores, eu não sei vocês. Esse jogo com o Racing, se sou eu, ou pai, ou filho, eu falo, vamos ver, eu vou montar o time para jogar contra o Cuiabá a 30 graus à noite lá em Cuiabá. Na segunda-feira da outra semana.
monta o time e vê se alguém tem condição de jogar na quinta com o Racing. Esquece essa infeliz desse tal de Copa. O Corinthians está ameaçado ainda pelo rebaixamento. Eu penso dessa forma. É claro, o corintiano quer vencer, quer uma das Copas, mas nesse momento não adianta ganhar a Sul-Americana e levar um pé nos fundilhos no Campeonato Brasileiro, velho. Eu, se sou o treinador, preparo o meu time para enfrentar o Cuiabá, confronto direto, não pode perder lá. Calor, todo mundo sabe, Cuiabá, à noite é 30 graus, velho. É uma loucura. Eu preparo o time para enfrentar o Cuiabá e da Copa seja o que Deus quiser, ou não? O Flamengo usou essa estratégia, né? Usou essa estratégia. Poupou jogadores no jogo contra o Fluminense para fazer esse jogo contra o Corinthians. E perdeu de 2-0. Perdeu de 2-0. Mas por quê? Porque não está ameaçado de cair e nem tem chance de ser campeão. Claro! Então usou o bom senso. Usou o bom senso. Usou o bom senso, preservou, né, a integridade física dos atletas para o jogo contra o Corinthians. Você iria de força máxima contra o Racing e depois pensa no Cuiabá ou não? Eu vou montar o time para o jogo contra o Cuiabá e vejo o que dá para fazer contra o Racing. Força máxima na quinta-feira contra o Racing ou não, Zenon? Osmar, eu conversaria com os atletas. Eu teria uma reunião com os atletas e perguntaria a eles se eles querem jogar ou querem deixar... O Zenon atleta diria o quê quando o técnico pergunta? Zenon, você me desculpa, mano. Mas nos dias de hoje, se você como treinador falar pro jogador, você quer jogar? Ele vai falar, eu quero, professor. Mas chega na hora, vamos ver, irmão. Mas não eu faria isso. A fala dele. Não estávamos tão frescos como nos últimos... E se ele quer ficar fresco para enfrentar o Cuiabá, que lá é um calor dos infernos, meu amigo? Uma beleza de cidade, aquele calor gostoso, você tomar aquela geladinha, tomar uma ecobir depois, 2, 3 dedinhos de colarinho e tal, mas para jogar é complicado. Você tomaria... O Zenon já deu a explicação dele então. Conversaria com o... Qual a sua decisão, Paulo? Força máxima contra o Racing ou não? Cara, eu como jogador, eu queria jogar. Como professor? Como professor, deixaria todo mundo descansar. Alex? Mesma coisa. Eu acho que a prioridade do Corinthians não vai adiantar nada. O Corinthians ser campeão da Sul-Americana e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, gente. Por mais que o jogador goste de jogar, queira jogar sempre, mas é uma situação pontual, específica e que precisa ter muito capricho nesse momento. Não dá para conciliar no seu entendimento. Nesse momento, ainda mais porque é quinta e domingo, não é nem quarta e domingo. Quinta e domingo. E ele falou de... em Cuiabá. É quinta e segunda. E ele falou na fala, como é que é ficar freco? É tão fresco. Não tava tão freco. O time não tava tão freco. Se não tá tão freco, tu vai ver o calor lá em Cuiabá. Lá é uma beleza. Se eles quiserem dar o all-in lá, quiser jogar, apostar todas as fichas e jogar com força máxima em todos os jogos e tentar sorte, vai lá, tenta sorte. Vou deixar o Chico por último. Miller, você iria focaria no Cuiabá e acertava um time com o Racing ou ia com força máxima contra o Racing, 3 jogos e um título da Sul-Americana? Não, os jogadores têm que ser realistas com a realidade dos fatos. O time do Corinthians é essa situação do Campeonato Brasileiro. Então nós já falamos sobre isso aqui. Banguzinho quinta e força máxima na segunda. Marina, você? É isso também. É assim, eu penso, não sou jogadora, apesar de ter sobrenome de goleiro, se eu fosse torcedora de um time que estivesse nessa situação, obviamente ia querer força máxima nos dois e tentar ganhar alguma coisa. Maluquete total, vamos pra dentro. Porém, pensando como alguém que já jogou, nessa situação teria que ser isso mesmo. Porque, de fato, como você estava comentando, né, Garrafa? O Corinthians volta para a zona de rebaixamento e nessa semana que vai ter a Sul-Americana e Libertadores, tem outros jogos atrasados que são muito importantes para o Corinthians também. Atlético Paranaense entra em campo, Cuiabá entra em campo. Então, tá complicado. Garrafa, e outra coisa, né? Não vamos esquecer, né? Contra o Internacional, perdeu o fôlego no finalzinho. Depois desse jogo contra o Atlético, 2-0, baixaram a guarda, 2-2. Contra um time ruim como é o Atlético. 2-2. Aí veio o gol do Memphis. Aí pega o Flamengo. Então não tá nessa coisa dessa onda fisicamente. Não vai estourar o time porque tem o Cuiabá que é decisão. Ô, Garrafa, o Corinthians, hein, Chico? O Corinthians não tá numa situação que ele pode, como o Flamengo, Palmeiras, deixa o 4 fora. Não dá, não tem jeito. É urgência do momento. Bom, Chico Lang, ninguém melhor do que você, lado jornalístico, lado torcedor. O Chico Lang gostaria de que acontecesse o quê? E o que é melhor para o Corinthians? Quinta Racing com força máxima e segunda
Ou corre risco de estourar algum jogador depois, não vai com força máxima contra o Cuiabá? Ou dá uma segurada em relação a jogadores mais cansados contra o Racing e coloca o que tem de melhor contra o Cuiabá, Chico? Ô, Smagap, amigos, o Corinthians vive um sonho. O Corinthians tá na Disneylândia. Pode virar um pesadelo, cuidado. Eu sei que pode virar um pesadelo, mas ele está vivendo a expectativa de ganhar um torneio internacional. Essa é uma expectativa que você não pode tirar do Corinthians, porque ela é real. Mas é perigoso, não é? É perigoso, mas o primeiro jogo, Marina, vai ser aqui. E se o Corinthians não fizer o resultado aqui, ele não vai fazer na Argentina de jeito nenhum. A gente sabe que o Corinthians tem dificuldade de propor jogo. Mas aqui, ele vai com a força máxima. O Chico... Agora, eu, pessoalmente, não iria com a força máxima. Ah, bom. Eu não iria. Ô Chico, estão perguntando aqui por que você está tão calmo hoje, falando tão calmamente hoje. Porque o Corinthians chegou longe demais, Marina. Chegou longe demais, telespectador. Não era para o Corinthians estar aí disputando 2 Copas. Era para o Corinthians estar só se preocupando com o Campeonato Brasileiro. E as Copas, ao mesmo tempo que atrapalharam o Corinthians, deram moral para o Corinthians também. Sim. Agora, contra o Racing, se o Corinthians não entrar em campo com determinação, ele vai ou empatar ou ganhar de 1-0. Isso aí não é bom para o Corinthians. Já a Copa desmorona tudo. Bom, ó, eu tenho então o mestre para traçar a opinião e na sequência a gente vai para arrematar esse Corinthians e Flamengo na arbitragem. Nossa reportagem, bom, eu sou suspeito para falar dos nossos repórteres aqui porque a rapaziada é fera e daqui a pouco tem polêmica lá. Direção do Flamengo reclamando, os repórteres nossos foram... Ó, o negócio esquentou lá nos vestiários, na sequência eu mostro pra você. O mestre está pedindo passagem, só que antes, atenção, né? O Mega Chute, patrocinador do Troféu Mesa Redonda, traz pra você que atenção, hein? A votação para a escolha dos melhores da temporada está chegando ao fim. É isso aí. Atenção, você tem até a próxima sexta-feira para participar e também ter a chance de ganhar uma camisa oficial de um dos 20 clubes da Série A do Brasileirão. E olha que legal. E um par de convites para acompanhar aqui no auditório da TV Gazeta a cerimônia de premiação do Oscar do futebol nacional, os melhores do ano no Troféu Mesa Redonda. Então entra lá no site troféumesaredonda.com.br, vote nos melhores em cada posição e responda a pergunta do nosso concurso cultural. Os autores das 6 respostas mais criativas e originais ganham o manto do time de coração e as 3 melhores também levam um par de convites para o evento Troféu mesaredonda.com.br. Mestre Alberto Helena Júnior, Corinthians eliminado, Flamengo classificado com muitas polêmicas e na sequência a arbitragem. O pessoal do Flamengo andou batendo boca com o senhor. Ih, ó, o negócio ferveu. Vamos lá, mestre. O Corinthians hoje, meu caro, foi o que é, né? Muito inferior tecnicamente ao Flamengo, que, aliás, com jogador a menos desde o primeiro tempo, conseguiu manter o resultado agregado e segue na Copa do Brasil para a decisão desse torneio, enquanto o Corinthians apenas tentou chegar lá e tal, mas sem muita qualidade e muito... Por falar em qualidade, esse Gerson dá prazer de ver jogar, viu? Ô, jogador bom! O Zenon que está aí, ele deve saber bem, porque é um dos raros meias armadores com o Eros Zenon jogando no futebol atual brasileiro. E joga muito. Bom, deu o que tinha que dar. Deu Flamengo e foi com muitas polêmicas. Acreditem, Silvestre conversou com o Marcos Braz. Só do Flamengo também reclamou de arbitragem, pedindo aí alguns lances, expulsão, pênalti. A gente vai mostrar os lances. Deixa eu ver o que o Silvestre aprontou lá em termos de colher informações polêmicas lá no vestiário do Flamengo. Pois não, Silvio? Desde o começo do ano a gente está aí na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, que tanto tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira.
Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então, eu acho que no começo do jogo ele quis... ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas infelizmente numa sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Bom, então Banana tá comendo macaco e o rabo do cachorro tá correndo atrás do cachorro. O poste tá fazendo xixi no cachorro. O Flamengo tá reclamando de arbitragem, né? Eu quero ouvir a bancada no lance aqui. Mostra aquele lance que o Braz reclamou, do Arrascaeta com o Gustavo Henrique, né? Tava em direção ao gol. Só se mudaram o gol com a bandeirinha de escanteio, nego, velho. Pera aí, ó. Lá na lateral do campo. Falta, pra mim, um amarelo ali. O gol tinha que ser colocado ali em cima do patrocinado só se o gol tivesse ali. Para Rachão, para mim, não procede essa reclamação. Esse lance aí, começando com você, Marina, é lance para expulsão, Marina? Acredito que não, viu, Garrafa? Ó, tudo bem, mas o Flamengo não tem. O Fini está dizendo o seguinte: se tem o Zenon em campo, dali era perigo de gol, porque ele chuta a falta dali, chutava dali e fazia o gol. Mas como o Zenon não estava em campo, para mim é no máximo um amarelo. Para você, Marina? É isso, Garrafa. Miller, era para expulsão, Miller? Então, aí... O Daronco, para mim, hoje é um árbitro fraco para qualquer jogo, não é só um jogo grande, em especial, não pode ser mais o Daronco. Tem que ser o Wilton Sampaio. Olha, se ele não faz falta no Arrascaeta, o Arrascaeta tomava direção em diagonal para dentro do gol. Entendeu? Mas não tinha zagueiro fechando ali ainda? Não, tava lá atrás o zagueiro ainda. Pra mim, procede a reclamação do Marcos Braz. Eu tô dizendo, o Arrascaeta, se ele passasse pelo zagueiro... Ele não ia correr pra bandeirinha. Se o zagueiro não tivesse feito a falta no Arrascaeta, o Arrascaeta é dentro do gol, pode ver. Ele ia correr pro gol, ele não ia correr pra ponta. Mas sabe o que é, jogador? A preguiça do zagueiro de correr com o atacante. Sim, essa é outra questão. A preguiça. O senhor não fuja do assunto, porque eu tô achando que eu e a Marina aqui vamos dançar, eu já entendi com a Marina que pra mim era só amarelo. O Alex e o Miller já entraram que era pra vermelho. É vermelho. Agora, pra mim é vermelho também. Zenon vermelho? Vermelho. Poxa. Ele teria a direção do gol. Particularmente, era o último homem do sistema defensivo do Corinthians. Em direção ao gol. E o Arrascaeta ia pra dentro do gol. Ia pro gol. Ele não ia correr pra bandeirinha de escanteio. Ele ia correr pro gol. O senhor não mude o foco, eu quero a sua opinião. Então, mas é o que eu tô falando. Essa preguiça do jogador correr com o outro marcando espaço, e querer fazer falta, acabou ele deu sorte ainda. Ele não necessitava. Ele deu sorte, era pra ser expulso. Ele não necessitava de sair lá no Arrascaeta. Não, corre com o jogador. Vem aqui, ó. Vem corre com o jogador. Até porque a maioria dos zagueiros fazem o quê? Dão 2 passos à frente e deixam impedido. Sim. Ele não fez isso. Ele ficou parado só quando a bola tava lá que ele saiu pra dar o bote. Ele é lento, não tem recuperação. Bom, por enquanto, então, a gente tem pênalti pro Miller, pênalti pro Zenon, pênalti... Expulsão, desculpa, expulsão, Zenon, expulsão, Alex, expulsão, Miller, Marina não. Chico, pra você, expulsão ou não? Não foi absolutamente nada. Nem falta foi, né, Chico? Não foi nada, nada, Chico. Nem falta foi nada. Nem Olha falta. Que o Arrascaeta percebeu que tinha um jogador pela frente. Ele se jogou, né? Se jogou. Isso. Bateu um vento, não foi um vento, uma coisa, um sopro. Não foi absolutamente nada. Antes do Paulo Sérgio, o que diria o saudoso Roberto Avalone desse lance? Cartão vermelho, expulsão e sai de Camorão. Agora, Paulo Sérgio, com tudo isso colocado, procede a reclamação do Flamengo? É para expulsão? Procede. Caramba, Marina. Procede porque o Arrascaeta é um jogador que não cai assim de qualquer jeito. Ele parte para cima. Ele vai e ele não cai. Se fosse Bruno Henrique, aí tal, ele ia se jogar e tal, simular, mas Arrascaeta Marina, ia pra cima pra ver. Rodamos, acho que não vamos pra pizza hoje não, nós rodamos. Não, a gente vai pra pizza, mas assim, contra fatos não há argumentos mesmo. Não, tudo bem, a democracia da bancada. Agora, então eu quero ver esse lance, já que o Flamengo reclamou da arbitragem, a mão do Garro dentro da área. Mão do Garro dentro da área com o Gerson. Vamos lá. Vamos ver. Olha lá, na hora, você vê que vários jogadores do Flamengo levantaram o braço. Ó, Zenon. Então, vários jogadores do Flamengo levantaram o braço, pedindo essa infração de penalidade.
Zenon não nasceu com o dom, graças a Deus, de ser árbitro, mas conhece muito de bola. Porque imagina o Zenon de árbitro, quanta beleza a gente ia perder, quanto talento perderíamos. Mas Zenon estivesse apitando esse jogo, ia pra Cal ou não, Zenon? Não ia pra Cal, não. Mas porque ele não teve nenhuma intenção de ir com mão na bola. Foi a bola que foi ao encontro. Proximidade do jogador do Flamengo também. Proximidade e tudo mais. Mas que realmente merecia um VAR, merecia. Tá certo. Zenon não. Pra você, Miller, pênalti ou não? Veja bem. Um jogador, no caso o Gerson do Flamengo, se a bola estivesse no chão, se ele tivesse dado um tapa pra trás, dentro da área, e fosse derrubado, o árbitro marcaria o quê? Pênalti. Então, pra mim, pênalti. Miller, pênalti. Chico? Não foi absolutamente nada. Tinha dúvida. Você em casa também tinha dúvida da opinião do Chico Lang, não tinha? É nada. O Garro tá lá se defendendo. A bola ia bater no rosto dele, ele pôs a mão na frente. Isso aí é um absurdo. Alex Miller. Nesse ângulo aí, a gente vê que o Garro está recolhendo o braço, virando o rosto e uma proximidade muito grande do corpo. Já vi árbitros marcando esse tipo de lance como pênalti. Mudou muito a regra, né? Hoje em dia você não sabe mais quando a bola toca no braço se é pênalti ou não. Cada semana tem uma nova orientação. Tá errado. E não estava nem em direção a gol, então, né? Assim, dizem também que isso pesa também. É um lance que qualquer marcação poderia ser aceita e não seria nenhum escândalo. Se ele marcasse o pênalti, não seria escandaloso. Eu não marcaria, porque eu acho que o Garro primeiro nem estava vendo, ele estava virando o rosto e ele não estava colocando o braço na bola. Ele estava recolhendo o braço na hora que a bola toca no braço, ele estava colocando mais para trás e aí a bola toca no braço. Então, neste lance específico, eu particularmente, eu detesto esse tipo de pênalti, eu não marcaria esse pênalti. Então, nós temos o pênalti do Miller, não Chico. O Zenon chamaria o VAR, mas saiu dentro, olhando no VAR com mais atenção, acho que isentaria o Garro. Pro Alex também não. Marina já tinha falado, né, Marina? Do lance não? Desse não, Garrafa. Pra mim, concordo com o Miller. Pênalti. Não perguntei nada. Mas nem perguntei, só achou que eu vou perguntar. Mas precisa chegar perto. Eu te amo. Pênalti ou não? Precisa chegar perto? Você não chegou perto de nenhum deles. Você precisa chegar você perto tá na ponta direita, Quem tá mais perto? Pênalti ou não, Paulo? Bom, na realidade, o Garro não tinha nem que estar ali. O Garro já não tinha nem que estar ali. Boa, Paulinho. Porque se você observar o lance, aí tinha um jogador a mais ou a menos o Flamengo? A menos, pô. Um jogador a menos. Olha quantos jogadores, filho, se você puder parar na área. Era um time desorganizado. O Ramon começou a mexer tanto no time, ficou uma bagunça. Olha lá, Garrafa, olha quantos jogadores do Flamengo na área. 1, 2, 3, 4. Olha quantos jogadores do Corinthians. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Time desorganizado, gente. O Ramon começou a trocar por trocar, sabe? Então, e o Arrasca livre, hein? Cara, monte de gente dentro da área e jogador do Flamengo livre ali. Então, quer dizer, esses jogadores do Corinthians precisam chamar a atenção do outro, conversar mais, sabe? Ir para um churrasco, eles aí, para fazer Mas foi uma pênalti resenha. ou Não foi pênalti. Não foi pênalti. Bom, então a reclamação não parou só por aí. Depois teve reclamação do lado do Corinthians, porque rolou, me parece, que uma camisa do Flamengo para o Daronco após a partida. O Salazar e o Silvestre vão contar essa história. Só que, Fili, terminou há pouco, atenção, terminou há pouco, Palmeiras e Juventude, Fili. Palmeiras 1, 2, como é que é? Alex, ou Avalone, fica à vontade. Terminou o jogo em Caxias do Sul. Palestra, 1, 2, 3, 4, 5. Juventude 3. Um pontinho para pegarmos o Botafogo, que é muito mais bairro do que time. Olha só, então daqui a pouco tudo desse Palmeiras e Juventude, 5-3, um jogo de 8 gols. O Botafogo empatou com o Criciúma ontem no Maracanã. Tô falando, Garrafa, já é uma semana. O Criciúma empatou com o Botafogo. O Criciúma empatou com o Botafogo. Garrafa, um ponto. Um pontinho, tem confronto direto. Vamos discutir tudo na sequência. Mas agora, então a gente vai de novo com o Salazar e com o Silvestre, porque um dirigente do Corinthians, o Cascone, né, reclamou ali com os repórteres que alguém teria do Flamengo levado uma camisa depois da partida para o Daronco lá no vestiário. O Salazar vai contar melhor essa história aí. Vamos lá, ele e o Silvestre.
Fala pessoal, olha só, logo depois da partida, antes mesmo da zona mista, a gente acabou flagrando imagens do diretor jurídico do Corinthians, Vinícius Cascone, fazendo pressão na porta do vestiário da arbitragem aqui na Neoquímica Arena. Eu questionei o Vinícius Cascone sobre o motivo da presença dele ali e o que ele explicou pra gente é de que ele viu o árbitro Anderson Daronco recebendo uma camisa do Flamengo de presente, dada a ele por meio de um segurança do Flamengo. Isso gerou muita revolta no diretor jurídico do Corinthians, que salientou: o Corinthians sabe que não perdeu por causa disso, mas entende que é um absurdo o árbitro receber uma camisa do time adversário logo depois da partida aqui no vestiário da arbitragem. Vinícius Cascone ficou na porta do vestiário e disse que vai fazer pressão para que isto conste no relatório da arbitragem do jogo. A gente ainda viu o Anderson Daronco deixando aqui a Neoquímica Arena, só que a CBF proíbe os árbitros de darem entrevista, então a gente não tem uma manifestação do outro lado, do lado da arbitragem, do lado do gaúcho Anderson Daronco, tá certo? Legal, Salazar. Então, aquele é o diretor jurídico do Corinthians, o Cascone. Ele depois falou com os repórteres, mas não quis gravar. E ele confirmou que foi lá reclamar que alguém do Flamengo, o segurança do Flamengo, tinha ido lá levar uma camisa do Flamengo depois da partida para o Daronco, que passou, mas não pode falar com a imprensa. Ele passou ali na frente dos jornalistas. Aí o Alexandre Silvestre, né, foi questionar isso com a diretoria do Flamengo. Aí o caldo azedou e teve até provocação. Alexandre Silvestre, né, repórter, ficou sabendo da treta, da confusão. E, obviamente, o bom jornalismo, a gente ouve os dois lados. Não é assim, Zenon? Não é assim, Chico, Miriam, Maria? É assim que funciona. Para isso, os nossos repórteres estavam escalados lá. Então veio a reclamação por parte do Corinthians. O Silvestre ouviu o Bruno Spindel, executivo de futebol do Flamengo, e também abordou o Marcos Braz, homem forte do futebol do Flamengo, sobre essa questão. Eles responderam e o Braz ainda tirou uma onda com o Corinthians. Se liga na tela. Uma camisa do Flamengo hoje? Eu sei lá se deu uma camisa do Flamengo. Que eu recebi essa informação, só isso. Camisa do Flamengo, então você vem aonde você pegou essa informação aí? O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta. Por favor. Não, calma. Porque eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, senhor. O que acontece é o seguinte: imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta, peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa, mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. E até agora, não, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação compra efetiva do atleta, e a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar, que é o natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom. Ou seja, podia não dormir num barulho desse. E também, para meu tempo, né, lá de repórter, não faz tanto tempo assim, normal, o árbitro receber camisa de clube, eu não vejo nenhum. O jogador saía do campo dando a camisa pro árbitro. Sim, dentro do campo. Dentro do campo. Eu dei camisa para árbitro, dentro de campo. Várias vezes. Você pode dar a sua camisa para eu levar pro meu filho? Tirei, dei. E dei pro árbitro. Qual o problema? Não tive essa oportunidade, não era árbitro, ter pedido uma camisa pro Zenon. Qual o problema essa falta na minha de você coleção. dar uma camisa pro árbitro? O que é levado em conta nesse momento não é o fato, por exemplo, de espontaneamente o jogador em campo tirar e dar, porque ali não configuraria nenhum tipo de situação assim constrangedora, um favorecimento ou não ao árbitro. O que pegou, na opinião do Corinthians, é assim, de uma maneira meio que
não digo sorrateira, porque seria uma palavra, como se fosse assim, uma forma discreta de ir lá, uma camisa, mas não tem sentido também pra mim. Ainda mais porque foi depois do jogo. Isso de repente pode ter pedido antes, ele falou no final do jogo, eu arrumo a camisa. Quantas e quantas vezes a arbitragem, de um modo geral, recebeu dos times da casa, principalmente, kits de lembrança, flâmula do clube. E isso é uma prática, né, Miller? Uma prática, Chico, uma prática comum. O que não é comum também. Mas é muito triste, é o que aconteceu nas proximidades, no entorno da Neoquímica Arena. Aconteceu também na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, confronto entre as torcidas, né, de Corinthians e Flamengo. Torcidas entre aspas, animais, porque né, o torcedor mesmo foi lá para torcer. Selvagens. Né, não é, mas jornalisticamente nos cabe mostrar o que aconteceu no entorno da Neoquímica Arena. E repito, tivemos também confronto entre corintianos e flamenguistas na chegada da delegação da torcida do Flamengo aqui em São Paulo, e isso acontece também no Rio de Janeiro. Coloca as imagens, se liga na tela, vamos lá. Baixa aí você. Tira a criança da janela, hein? Olha lá, neguinho desceram, ó, da jovem, ó. Da jovem desceram, ó lá. Olha lá. Viu, menor da jovem. É muita gente. Desceram. É muita gente. Desceram, pô. Olha lá, o cara da jovem desceram. É muita gente. Baixa aí, não levanta não. Pô, mas olha a cabeçada que tá vindo lá. Cadê os caras, mano? Abandonou nós. Cadê os Volta, Vamos, porra, volta! Calma, motor. A escolta aqui, ó, tá? Agora tem escolta. Agora tem escolta, pô. Abaixa. Sai. Abaixa. É triste, né, Zenon? É triste e lamentável, acho que é o pensamento de todos nós aqui, esse tipo de situação, né? Não existe, né, Osmar, você concordar com uma atitude ridícula dessa, né? Seres humanos, se é que são, que a gente pode considerar selvagens, seres né? humanos. São selvagens. Né? São baderneiros, que gostam de brigar, que vão lá para esses lugares que tem guerra aí, vão lá guerrear, pô. Já que gosta tanto, isso, né? Se querem. Vai para a faixa de Gaza. Sei lá para onde é que vai essa cambada. Isso aí é só um reflexo da falta de educação no povo. São marginais que se aproveitam do entorno do futebol para esse tipo de prática, é muito lamentável. Mulheres, crianças, e isso não é uma exclusividade de grupos que se dizem corintianos, existem todas as torcidas, é lamentável. Bom, a gente vai falar já do Palmeiras, que encostou no Botafogo, certo? Mas nem tudo é tristeza para você, Paulo Sérgio. Corinthians pentacampeão feminino da Copa Libertadores da América. Se liga na tela. Pela quinta vez, o time feminino do Corinthians é campeão da Libertadores. E olha, a taça veio sem sustos, viu? As brabas abriram o placar com a craque Vicky Albuquerque logo no começo da partida, 1-0 Timão. E matou o jogo no segundo tempo com Érica, para cravar de vez a soberania do Corinthians no futebol feminino. Parabéns, brabas, parabéns, Timão. Tá aí, e as meninas, depois do título, e não foi porque perderam não, foi legal que foi depois de vencerem o título, né? Pela quinta vez consecutiva. Cobraram veementemente a Conmebol, que fez uma bagunça nessa Copa Libertadores da América. As mulheres, as meninas, tanto de Corinthians, todas que participaram, merecem respeito da Copa Sul-Americana, que levou o jogo para uma sede única, sem estrutura nenhuma, péssimo gramado, né? Ônibus quebrado, não tinha torcedor representando as equipes. Realmente, nota 0 para a Sul-Americana e parabéns ao Corinthians. Parabéns, meninas. É isso? Parabéns, Chicão. Parabéns, hein, Zenon? Bom, Fini, agora nós temos o quê? Aí, tocou a campainha. Presente, é isso, Maria? Presente, Então, vamos distribuir o primeiro deles, que é a nossa bola oficial da Poker, uma luva oficial da Poker, em parceria com a loja Gol de Placa, que foi para o Valmir Martim. A nossa produção vai entrar em contato com você, para você vir retirar aqui o presente em uma semana. E, Garrafa, eu esqueci de falar uma coisa lá antes, quando a gente iniciou o programa. É do nosso agradecimento especial a Queens Brindes e Presentes, que fornecem as nossas canecas aqui do Mesa Redonda. Todo mundo sempre pede caneca, então entra lá no @Queens Brindes, pede a sua também. Até o Zenon vai levar um kit para casa,
vai levar só a caneca não, vai ganhar um kit com mochila, relógio de parede, caneca, taça, garrafa de água, muito mais. Então, @, Queens Brindes lá no Instagram, Garrafa. Legal, combinado. Atenção, estamos preparando para você, separando aqui, os 8 gols de Palmeiras e Juventude. O Veiga, meia, ó, Zenon, meia. Vai dar tempo de mostrar tudo? Ah, meia. O Veiga, vai dar tempo sim. O Veiga fez 3 gols. E a gente tá com esse meia, né, que jogava... Põe na tela, por gentileza. Põe na tela. Os gols de Zenon. Como era bom ver um camisa 10 do nível do Zenon. No Parque Antártica, isso. No Parque Antártica. Ó, só de falta, ó. Era o sonho do Zenon jogar. Olha só. Muito bom. Só na gaveta, hein? Eu tirava as teias, né? Tirava. Olha só. Olha só. Essa foi de tudo quanto é lado. Tudo e aí, às vezes, você escuta alguns narradores ou comentaristas, quando sai uma falta pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, e falou, eu acho que essa aí é melhor pro cara que é canhoto. Não, essa é uma das que eu mais gosto. Essa é um dos mais bonitos que eu fiz. Contra o Santos. É Santos, né? Contra o Santos. Se puder voltar naquele gol, Finis, eu sei que eu não quero te dar trabalho. Se conseguir voltar no penúltimo gol desse clipe, porque a gente vai fazer um quadro, enquanto está preparando o Palmeiras aqui, já que estamos falando de meias. Qual é o melhor meia hoje do futebol brasileiro? Que joga aqui no Campeonato Brasileiro? Põe na tela o gol do Zenon que ele faz contra o Santos. Vamos ver, o Fili está preparado. Não é possível. O Zenon, ele fica virado para um outro lado e joga no canto direito do goleiro. Quer ver? Isso era meia. A gente só mostrou gols do Zenon de falta. Dá uma olhada, ó, que ele faz, ó. Que isso, papai? E com força, né? Zenon, aí não, machuca. É que o goleiro Ademir Maria achou que eu ia bater por cima da barreira, né? Quis adivinhar, né, cara? Quis adivinhar, né, cara? Né, gênio da bola. E aí, quando ele deu um passinho, já era tarde demais. Assim como aquele outro que eu bati no canto do goleiro, ele também deu um passinho, né, pro lado e acabou tomando um gol sem chance nenhuma. Zé, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse time do Coisa e levar eles lá no museu. Para eles verem a história do Corinthians. Paulo, os jogadores que estavam lá. Paulo, a gente colocou os gols do Zenon, que estamos falando de um dos maiores meias que o futebol brasileiro já teve, que é o nosso convidado hoje aqui no Mesa Redonda. E a nossa produção tomou cuidado de elegermos, nós vamos eleger rapidamente aqui, na sequência vem o Palmeiras, com um dos meias do Palmeiras fazendo 3 gols, o Veiga. Né? Tá? Nós vamos escolher aqui como fosse um chaveamento de Libertadores. Mas o Veiga, função diferente da minha. Mas hoje você vai achar, hoje meia pra frente. Isso, Zenon, mas Zenon, o meia que era meia atrás. Não, você era meia. O Miller que me serve muito lá no Master, ele sabe, Zenon, né, que quando ele pega a bola lá no meio campo, ele já sabe que eu tô passando para receber a bola dele. Zenon, você era o meia pra trás, mas você é como se fosse, não tem hoje um meia da frente que jogue como você jogava. Então, a gente pegou aqui, vamos fazer rapidamente. Nós temos 2 telas dessas, nós temos aqui 8 meias. Então, esse aqui é o chaveamento do lado esquerdo. Daqui a pouco eu venho com o chaveamento do lado direito. Então, vamos ver, daqui o vencedor desses embates vai chegar à decisão com mais o vencedor da outra chave lá de 8, tá? Então, Garro e Mateuzinho. Garro do Corinthians, o Mateuzinho, me ajudando aqui, o Fini. Cruzeiro? Garro ou Mateuzinho do Cruzeiro? Mateuzinho esse aqui, né? Então, Garro ou Mateuzinho? Gente, passa Garro, passa... do Vitória, desculpe. Passa o Garro ou passa o Mateuzinho? Marina? Garro. Garro. Mateuzinho. Miller, Mateuzinho, Chico. Garro. Não são meia armadores. Perfeito. Não são meias, mas eu gosto do Garro. Garro. Nessa aí o Garro ganha. Vamos lá, Paulo, Garro. Então o Garro vai avançar aqui e nós vamos pro embate agora. Nenê do Juventude, né? Especificamente bem aquele cara que ainda tenta criar alguma coisa para os homens de frente, tá? Criador do time. Porque se a gente for entrar especificamente, a gente vai conseguir montar esse número de jogadores. Nenê do Juventude e Matheus Henrique do Cruzeiro. O Matheus Henrique é volante, pô. Mas ele tem colocaram ele como... Mas por que não colocou do Inter então aí? Vai chegar, temos outros chaveamentos. Tá. Esse é aquele que mais está articulando as jogadas, entendeu? Não vamos no meia. Mesmo sendo um volante, é um cara que chega e procura tocar. Nenê ou Matheus Henrique, acho que é unanimidade aqui, Nenê? Ou não? Eu gosto do Nenê. Nenê? Gosto. Nenê avança? O armador é Nenê. Nenê, né? Nenê. Então, temos aqui um próximo embate entre Nenê e Garro. Nenê e Garro. Aqui já vamos para o outro lado agora. Scarpa ou Felipe Coutinho? Quem consegue criar mais no seu time? O Scarpa no Atlético ou o Felipe Coutinho, que voltou agora para o Vasco da Gama? Começa com o Paulo. Hoje. É hoje.
Scarpa. Hoje o Scarpa disparado. Deixar o Zenon por último. Vamos lá, especialista por último. Chico. Scarpa, Miller. Scarpa tá arrebentando no Atlético. Scarpa. Tá carregando nas costas do Atlético. Já deu Scarpa, mas eu quero ouvir o voto do especialista. Ele não está jogando de meia, ele está jogando mais pelas direita do campo. Exato. Mas é o grande armador. Tem característica para o time dele. Então Então, avança, falta o homem, né? avança o Scarpa, avança o Scarpa. Avança o Scarpa. Porque não existe um meia da essência. É um cara que às vezes tem volante tentando criar. Tem zagueiro que às vezes aparece para criar. Os caras estão inventando umas loucuras aí. Agora temos o Cristaldo do Grêmio como Almada do Botafogo. Começa com o Miller. Almada? Aí vai ser unânime, né, gente? Almada. Avança Almada. Almada, ele se consagrou em cima do Corinthians. Então vamos fechar esse lado aqui do chaveamento agora. Garro ou Nenê? Quem tem mais capacidade de criação? Quem está criando mais nesse momento? O Garro para o Corinthians ou o Nenê para o Juventude? Paulo Sérgio. Garro. Alex. Garro. Deixa o Zenon por último. Vamos lá. Chico. Garro. Miller. Garro. Marina. Garro. Eu vou com Garro também. Eu também vou. Garro. Deu unanimidade. O Garro vai aí para uma fase já bem avançada. Agora precisa melhorar muito, né? Precisa melhorar mais. Aê, Zenon. Precisa entender o jogo. Precisa entender, ter leitura. Vamos lá. Ele deu sorte nos duelos aí. Scarpa ou Almada? Scarpa ou Almada? Quem tem criado mais para o seu time hoje? Começa com o Zenon. Scarpa. Sai da frente do Almada. Miller. Scarpa. Chico. Scarpa. Alex. Scarpa. Paulo. Almada. Eu vou... Difícil aí, mas... É que são características diferentes, como disse o Zenon. O Almada é um cara que chega mais, mas eu vou... Nós estamos falando em armação. Eu tô com o Zenon. Tá feito, Zenon. Tá feito, professor. Tô com o Zenon. Scarpa, Marina... Quando eu faço essa pressão, você não me ouve. Convidado. Ciúme é fogo, né? Me ama. Então avançou Scarpa e Garro. Daqui, vamos pra final, né? Daqui sai um finalista. Garro ou Scarpa? A pergunta é, você em casa, quem está criando mais? Zenon, Scarpa ou Garro? Olha, pelos jogos que eu assisti de Scarpa e de Garro e pela utilidade desse atleta, eu vou de Scarpa. Scarpa, Chico Lang. Garro, né? Não tem comparação com o Scarpa. Né? Garro. Alex Miller. Cara, o Scarpa, tirando o Hulk, que é o talento individual do Atlético, o Scarpa, ele está carregando praticamente nas costas e a maioria dos gols passam pelo Scarpa. Gustavo Scarpa, para mim então nós temos Garro, Scarpa. 2-1 pro Scarpa. Miller. Mesmo nesse ano todo praticamente, até agora, o Scarpa tem jogado fora da sua posição. Mas quando ele chega de trás, ele se transforma no meio armador. Scarpa. 3-1 Scarpa, é isso? Por enquanto, 3-1 Scarpa. Marina? Scarpa. Já liquidou, eu vou de Garro, acho que o Garro tem sido mais... vencido. Fui voto vencido, falta o jogador Paulo Sérgio. Paulo. Se o Garro tivesse um Paulinho Hulk, Garro. Se tivesse. Mas não tem. Então, deu Scarpa. Então o Scarpa desse lado é o vencedor. O Scarpa está na final. Só coloca na tela o próximo chaveamento. O Scarpa venceu esse lado do chaveamento. Põe o outro chaveamento, ô Felipe, por gentileza. São mais 8 candidatos do outro lado. Ó. Arrascaeta, Luciano, Paulo Henrique Ganso, Everton Ribeiro, Lucas Fernandes, Alan Patrick, Miller, aí ó, Bruno Zapelli e Rafael Veiga. Veiga fez 3 e a gente vai falar do Palmeiras. Então já vão pensando aí nos embates, você também. Estamos preparando ali o outro chaveamento, o outro chaveamento. Não, mas precisamos lá, né? Ver se você consegue. Você tem Ponte Preta e Guarani para mim enquanto você prepara? Pode só escrever, não precisa pôr foto não. Você pode pôr um G ali que já tá valendo, tá? Perfeito? Se você conseguir um G ou um Xzinho ali sem foto, não tem problema nenhum. Pode deixar até sem foto, tá? Vamos lá com Ponte Preta e Guarani, porque a série B tá pegando fogo e lá no rebaixamento, né? No derby de Campinas, Ponte Preta 0, Guarani 1. Ponte Preta 0, Guarani 1. Gol do Matheus Bueno. Vamos lá. 1-0 pro Bugre. Goleiro, hein? Goleirão em câmera lenta, hein? Mas não importa, né, Zenão? É gol do Bugre, né? Sim.
Precisava da vitória. E jogar um derby não tem... Numa situação dessa, né? Numa situação que dessa tristeza onde, lá. Onde os dois times, né? Os dois clubes necessitam de um resultado positivo, né? Complicado. E o pior é que os dois agora estão na zona de rebaixamento. Os dois. Isso foi no Moisés Lucarelli, né? Moisés Lucarelli. Moisés Lucarelli. Meu papai... Você no derby mais perdeu, mais venceu, Zenon? Eu sou artilheiro dos derbys. Só isso? Só. O derby mais importante da minha vida foi realizado no Pacaembu, Osmar. É mesmo? É? Foi. Campo neutro? Campo neutro. Com 40 e poucas mil pessoas, recorde absoluto de derby. Vencemos a Ponte por 2-1. Bom, então é o seguinte, nós temos do outro lado do chaveamento, e por tudo que jogou o Gerson, e aí nós tínhamos um número de atletas para colocar, o Gerson foi colocado na grande finalíssima com o vencedor dos dois chaveamentos. Tá? Bom. Cadê o Gerson? Calma. O bom. Gerson é o grande finalista, né? Porque a gente já tem um representante do Flamengo, é o único clube que iriam dois, e aí, numa votação interna, o Gerson foi para a grande final daqui, desse chaveamento, vai sair aquele que vai jogar com o Gerson. Então vamos lá, Arrascaeta e Luciano. Eu começo com o Paulo Sérgio. Paulo, Arrascaeta, Alex... Luciano nem meia, é Arrascaeta. Gente, não vamos esquecer o negócio do meia, é o cara que cria. Arrascaeta. O Luciano é meio atacante, a gente Lucas sabe. Moura cria mais que ele. Mas é isso. É isso. A coisa tá meio confusa. Esse viu? meio armador e o meio atacante. Tá vendo, chileno? Mas eu vou de Arrascaeta. Arrascaeta. Acho que é unânime, né, gente? Arrascaeta não tem muito o que inventar, né, Miller? Arrascaeta avançando. Agora eu quero ver aqui. Aqui acho que vai ser tranquilo. Paulo Henrique Ganso e Everton Ribeiro, eu vou sair votando no Ganso, né? O Ganso foi quando achou que o Ganso já estava encerrando a carreira e tal, não sei o quê, ele ressurgiu no Fluminense, está comandando esse Fluminense. É unânime aqui, com todo respeito ao Everton. Perdeu o pênalti, mas deu dois passes. É Paulo Henrique Ganso, né? O Ganso, com 35 anos, ele é o maestro do Fluminense, para mim, um dos melhores meias do Brasil. E se ele não tivesse machucado o joelho tantas vezes como ele machucou, ele poderia ter sido um dos melhores do mundo, inclusive. Hoje eu prefiro o Everton Ribeiro. Você prefere o Everton Ribeiro? O Bahia tá arrebentando. É? Alguém, à vontade, alguém vai de Everton Ribeiro além do Miller? Desculpe. Fale um pouquinho do Paulo Henrique Ganso pra gente, Zenon. Qualidade desse jogador? É um jogador de uma técnica apuradíssima, né? De uma leitura de jogo inigualável hoje dentro do futebol brasileiro. A leitura de Paulo Henrique Ganso é igual a leitura de Miller, lá no nosso Master. Eu nem falo do São Paulo, estou falando do nosso Masters. É inigualável. Não tem. Paulo Henrique Ganso é o cara que faz com que o ataque jogue. É isso. Então Paulo Henrique Ganso vem para cá para o embate com o Everton Ribeiro. Continua aqui, eu vou mudar para outro lado ou já mato aqui, o Fini? Vamos pro outro lado. Veiga fez 3 gols que você vai ver na sequência. Palmeiras venceu o Juventude por 5-3 e está a só um pontinho do Botafogo. Veiga ou Bruno Zapelli? Unânime, Veiga, gente? Veiga avança. Embaixo, Miller, Alan Patrick e Lucas Fernandes. Miller, Alan Patrick. Vamos todos de Alan Patrick? Alguém? Alan Patrick. Então, Alan Patrick e Veiga nesse duelo aqui pro lado de cá. E agora, aqui ficou mais equilibrado esse chaveamento aqui, né? Arrascaeta ou Paulo Henrique Ganso? Começa com você, Paulo. Hoje, Paulo Henrique Ganso. Ganso. Alex? Hoje, Ganso. Ganso. Zenon? Ganso. Chico? Ganso também. Eu prefiro Arrascaeta. Arrascaeta. Marina? Ganso. Então, o Ganso avançou aqui, deu uma travada lá, fique tranquilo. O Ganso está aqui, o Ganso veio para cá. Agora, do outro lado, nós temos aqui o Veiga com o Alan Patrick. Deu uma travada aqui no nosso sistema, tudo bem, tá na memória. Travou aqui o computador. Então, é Veiga ou Alan Patrick? Paulo? Eu vou no Veiga por esses 3 gols aí. O Alan Patrick tá bem, viu? Veiga ou Alan Patrick, Alex? É um páreo duríssimo nesse momento do ano, porque o Alan Patrick vem comandando o Internacional já há mais tempo e o Veiga tinha perdido a posição pro Veiga ou Maurício. Patrick? Cara... Veiga ou Patrick? O Veiga é melhor. Veiga ou Patrick? O Alan Patrick tá numa condição melhor agora. Veiga ou Patrick, pelo amor de Deus! Patrick. Olha, valeu, hein? Foi bravo agora, hein, Zenon? Valeu, hein? Eu vou de Veiga. Acho que o Veiga tem, assim, jogos consecutivos fantásticos. Veiga ou Patrick, Chico?
Veiga. Miller. Alan Patrick. Alan Patrick, como é que estamos aqui? 3-2 pro Veiga. 3-2. Marina? Veiga. 4-2. Eu vou de Patrick pelo momento, mas deu Veiga. Então temos Veiga. Repito, gente, travou lá o computador aqui, mas já temos Veiga desse lado e o Ganso desse lado. Ganso ou Veiga? Ganso ou Veiga para fazer a preliminar a final tripla com o Gerson, né, que já está classificado. Veiga ou Paulo Henrique Ganso? Paulo? Ganso. Ganso. Alex? Até por coerência, pelo que eu falei aqui, Ganso. Né? Ganso. Zenon? Também Ganso, pela sua inteligência e habilidade que ele tem. Chico? Ganso. Ganso? Ganso. Ganso. Marina? Veiga. Veiga, eu vou de Ganso. Então é Ganso e Garro, né? É isso. Ganso e Garro. Nossa Senhora. Ganso, Garro e Gerson. Pode tirar. Pode tirar, já sabemos quais. Não, Scarpa. Não foi o Garro. Foi Scarpa, Foi perdão. É Scarpa, Ganso. Scarpa, Ganso e Gerson. É. Daí sai o melhor meia. Tá? O Gerson entrou na grande final. Começo com o Zenon. Você vê que coisa interessante? 3 canhotos. 3 canhotos disputando aí. Cara, Gerson, difícil, Scarpa ou Ganso? Já volta no campeão, é isso? Daí sai o campeão. Eu vou de Ganso. Ganso! Pela idade que ele tem e pelo que ele está jogando e como ele está sendo útil nesse momento do Fluminense. Alex, Ganso, Gerson ou Scarpa? Ou Scarpa? Eu vou votar no Gerson porque eu venho falando já há bastante tempo que o Gerson deveria ser, inclusive, titular da seleção brasileira. Então, por uma questão de coerência, Gerson. Gerson 1, Ganso 1. Paulo? Eu tô com o Alex. Nós estávamos precisando de um meia na seleção brasileira. Inclusive, nós estávamos falando sobre essa questão do momento, né? E o momento é do Gerson. Gerson. Chico? Gerson disparado. 3 pro Gerson, 1 pro Ganso, nenhum pro Scarpa. Miller? Esse ano todo o Gerson voando baixo. Gerson, 4. Marina? Gerson também. Gerson, eu vou de Ganso. Gosto muito do futebol do Ganso. Deu Gerson. Deu Gerson. Voando no Flamengo que caiu bem de produção, né? E ainda assim, vamos supor, vou montar uma seleção brasileira para disputar uma competição. É do Gerson. Eu pra levo o frente. Gerson. É isso. Entendeu? Tá feito. Se o Eu levo o Gerson. Zenon falou, tá falado. Vamos colocar na tela então Juventude 3, Palmeiras 5. Alex, por gentileza. Vamos lá. Vamos repassar aqui os gols de Palmeiras e Juventude na tela. Olha, o Felipe Anderson lançando o Estevão, dominou, se antecipou a marcação ao goleiro, tirou do goleiro e fez o gol. Aí o Danilo Boza empatou no segundo pau, numa posição meio duvidosa ali. Contra-ataque mortal do Palmeiras, Estevão puxou pela direita, rolou pro Veiga, que bateu de primeira, fazendo 2-1. Aí de novo no escanteio, a defesa do Palmeiras estava uma gracinha hoje, a melhor defesa do campeonato, entregando uma atrás da outra. E aí o Ronaldo empatou 2-2. Aí o Palmeiras foi à frente outra vez. O cruzamento e o Veiga, depois do toque do Rios. Aí o Rios bateu a falta, desviou na barreira, matou o goleiro, 4-2. Aí o Edson Carioca fez um golaço, uma pancada. Caramba! Sem chance. E mais um contra-ataque, porque o Juventude se mandou que nem vaca louca. 4. Aí o Vanderlan acertou errando, e aí tocou pro Veiga matar o jogo, fazendo 5-3. Aí já, repetição do tempo. O Estevão voltando hoje como titular, como é isso? Como titular, sim. Ele voltou contra o Bragantino entrando durante o jogo e hoje como titular. Vamos com o Botafogo e Criciúma, só pra gente depois ver a classificação, como é que ficou, Fini? Ontem no Maracanã? Na sexta-feira, né? Porque a rodada começou na data FIFA, logo depois da data FIFA, e veio se arrastando. Na sexta-feira, então, o Botafogo empatou em pleno estádio do Maracanã. Esse é comigo, não? Olha lá. Esse foi o gol anulado, né? Não. Não, esse foi o gol que valeu. Os 2 gols, Rafa. Me ajuda aí. No final do jogo. Os 2 gols que valeram. Quem fez isso? Tiquinho Soares. Tiquinho. Os acréscimos já. Tiquinho Soares. Tiquinho no toque do Igor Gomes. E com a colaboração do goleiro. Também. Agora o Viseu, ex-Flamengo, empata, olha só. É lindo esse gol. Foi no Maracanã e teve até chororô, hein? Lateral viajou na maionese aí. 2 minutos depois, o gol do Botafogo. Lateral tá marcando quem ali, Miller? Ele tá marcando a natureza. A natureza. Olha o chororô. Tá marcando a grama. E aí um gol anulado no finalzinho. Do Barbosa. Do Barbosa. Olha o bandeirinha ali em cima. Nossa, na hora levantou. levantou. O Bandeira que marcou na hora. Vamos ver.
Já que o zagueiro do Botafogo, ele deu uma gravata no jogador do Criciúma, né? Também. Ele deu falta aí. Foi falta. O Daniel Luiz Marques que marcou lá E o pegou bandeira. na mão também. Foi tudo, foi falta, foi Carrega a bola. bola com a mão, ó. Isso, ele deu isso tudo. Ó, acertou a arbitragem aí, né? Acertou. Então, 1-1 não há o que o Botafogo reclamar. Vamos colocar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Na rodada anterior, o Botafogo conseguiu abrir 4 pontos. A diferença era, abriu 3 pontos. Era de 1 ponto, Era abriu de para 3. abriu 3, agora voltou pra Agora voltou novamente para 1 ponto. Botafogo é líder, 30 jogos, 61 pontos. Palmeiras 60, Fortaleza 56, são 4 pontos, matematicamente na briga, mas a briga para mim polarizada em Botafogo e Palmeiras, e o Flamengo é o 4º colocado com 51 pontos. Um jogo a menos. Um jogo a menos. O Flamengo pode chegar a 54, mas para mim é Botafogo e Palmeiras. Zenon, olhando o que Botafogo está jogando, o que Palmeiras está jogando com a volta do Estevão, eu entendo que o Palmeiras, por estar só no Brasileiro, estar mais freco. Como diz o Ramon, mais freco. Tava Você freco. gostou do freco? Gostei. Tava freco, sim, claro, como não, nós outros. Pero no mucho. Tem mais tempo para treinar? Palmeiras com o Abel, com o elenco que tem, focado só no Brasileirão, e ainda tendo um confronto contra o Botafogo no Allianz, dificilmente o Palmeiras vai perder esse título. E o Botafogo tem a briga por um título inédito, vai jogar já no meio de semana contra o Peñarol na Libertadores. Para mim, o Palmeiras é o maior favorito à conquista do título. Você vê de outra forma, não? Não, eu vejo o Palmeiras brigando até o final. Eu vejo o Palmeiras duelando com o Botafogo. Eu só espero que o Botafogo não repita o que fez ano passado, quando todos achavam que o Botafogo já era campeão, né, do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo mantiver a sua performance, eu acredito no Botafogo, mas o Palmeiras vai estar no encalço. Mas e as duas competições que o Botafogo tem a disputar? Uma inédita, semifinal já de Copa Libertadores, agora contra o Peñarol, já no próximo meio de semana, e tendo que se dividir, enquanto o Palmeiras só treina no Campeonato Brasileiro. Isso você não entende que pode ser uma vantagem para o Palmeiras, que ainda tem o confronto direto no Allianz? Olha, se a comissão de preparação física do Botafogo souber administrar, dá tranquilo para o Botafogo encarar essas duas competições. Você concorda com o Zenon? Não, para mim o Palmeiras, nessa situação aí, se ele chegar nessa pontuação no confronto, ele atropela o Botafogo aqui. Na antepenúltima rodada do campeonato no Allianz Parque. Atropela. O emocional, gente. Vamos, assim, outro dia o técnico do Botafogo ficou bravo com o nosso Kaique. Não tem nada de emocional, é outro Botafogo. Para mim tem. Até porque se o Botafogo for campeão brasileiro, ou campeão da Libertadores, a história começará a ser contada como? Dessa reviravolta que o Botafogo deu. De tudo que aconteceu o ano passado para o título, ou da Libertadores, ou do Campeonato Brasileiro. Não tem como apagar. Vocês acham, o Paulinho, o Alex, vocês acham que o emocional, com esse Palmeiras encostando, pode também pesar a favor do Palmeiras? Eu acho que pode, e inclusive, não é nem só o emocional. A gente está falando de um Palmeiras, não de um outro clube. Se você pegar um recorte de 9, 10 anos para cá, o Palmeiras é o time que vem ficando cada ano mais cascudo, ganhando em média 3 títulos por ano. Então é uma equipe que já está com cheiro de campeonato, de taça, está acostumada a atropelar, a ganhar. Então, assim, o Botafogo vê no retrovisor o Palmeiras a 1 ponto, faltando... Cara, é o Palmeiras. E como o Botafogo, Paulo? Assusta. E como o Botafogo eliminou o Palmeiras na Copa Libertadores? Foi, com todo respeito, com as calças na mão. Mas eliminou. Todo mundo lembra o que aconteceu no Allianz Parque, né? Botafogo teve a vantagem em 3, 4 segundos. Amarelou. Mas classificou. Teve lá um pezinho, lá o VAR, lá um pezinho de uma unha encravada, Zenon. Nossa época não era assim. E ainda tomou uma travessão do Gabriel Menino. Ou seja, não tem como, pra mim, o técnico do Botafogo pode bater na mesa, tal, que ele fez assim outro dia lá. É os cambal. Eu, se tivesse da coletiva, eu perguntava o que eu queria, né? O Arthur Jorge. Ficou bravo porque falaram de emocional. Pra mim, o emocional tá em jogo, sim. Pra você, Paulo? Eu acho que não. Ok. Acho que não. Por quê? Até porque se você olhar o meio campo do Botafogo, Jefferson Savarini, Marlon Freitas,
Alex Telles, Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almagro. Não estavam tem. lá. Esses caras têm que jogar, se preocupar só em cada partida. Eu creio que o Botafogo ainda vai ser campeão brasileiro. Ou seja, tão emocional para você não é problema. Não é. E as duas competições de forma simultânea? Esse Criciúma aí, o pessoal fica menosprezando, mas é um time muito bem. O Tencate, eu conheço bem ele lá do Londrina, bom treinador. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esses times aí. Mas eu creio que o Botafogo tem time, tem cabeça para chegar. Antes do Chico, Zé não queria falar, pois não, Zé. Não, Osmar, eu vejo assim que o emocional dos atletas, ele pode ficar melhor ainda, sabendo que pode conquistar aí 2 competições. Tá. O emocional cresce. Tem que ser trabalhado isso lá dentro. Claro. Mas vai encostando, mas Botafogo no retrovisor, Zenon. O Palmeiras no retrovisor. Melhor ainda. Esteve. Melhor ainda, serve como motivação. Serve como motivação para o Botafogo manter essa frente. Entendeu? Confronto. Eu lembro do Corinthians Confronto em 84. direto no Allianz, Zenon. Eu lembro do Corinthians em 84. Nós estávamos a 10 pontos atrás de Palmeiras, não sei o quê. Superamos tudo isso e chegamos na final do Campeonato Paulista. Confronto direto, Botafogo segura, pode segurar o Palmeiras no Allianz? Acredito que sim. Jogo bom. Já mostrou isso. Bom. Tá certo, é verdade. Chico. Não, eu também acredito no Botafogo, sim. Acho que o Palmeiras é um bom time. Marcou 5 gols hoje, é uma coisa absurda, né? Mas tomou 3. Mas tomou 3. Mas você vê que não é aquele time impossível de ser batido. Não vem dizer para mim, não, porque o Palmeiras não perde. O Palmeiras Nenhum não time perde. é impossível de ser batido. Não, sim, mas não vem dizer para mim que está. O Palmeiras é o mais difícil de ser batido. Não está, não. O Botafogo, apesar do empate com o Criciúma, né? Que foi 2 pontos dentro de casa, perdeu feio, né? Não era para fazer isso. Ainda tem a grande chance de ser campeão brasileiro e talvez campeão da Libertadores. Então agora na Garrafa Bets, cada um recebeu 10 garrafitas para apostar. No momento. Sua aposta no site Garrafa Bets é em qual? É no Palmeiras ou no Botafogo pelo momento, Marina? Palmeiras. Você aposta nesse momento em quem, Miller? Palmeiras. Palmeiras. Chico. Botafogo. Zenon. Nesse momento, Botafogo. Botafogo. Alex. Mais ainda nesse momento, Palmeiras. Paulo? Mais ainda nesse momento, Botafogo. Beleza. Eu continuo apostando no Palmeiras. Palmeiras. O São Paulo, 50 pontos, de olho numa vaga direta ao G4. Venceu o Vasco por 3-1, deu uma acalmada no Zubeldia, partida impecável do Lucas. Era bem verdade que o Vasco também estava de olho, né, na Copa do Brasil. Mas o São Paulo fica torcendo agora por vitória do Botafogo na Libertadores. Abre uma vaga. São Paulo poderia entrar direto na Libertadores, mantendo aí uma 5ª colocação. E também torce pro Botafogo. O Flamengo na Copa do Brasil. Pro Flamengo na Copa do Brasil. Abre G6 se os dois ganharem. Abre G6. Sim, até porque o Inter, pra mim, ele vai, junto com o São Paulo, brigar por uma vaga direta na Libertadores. São 29 jogos com 49 pontos, um jogo a menos. E tem crescido muito o Inter. O Inter, até porque tem bons jogadores, é um bom time. Gerard, o jogo a menos que os dois têm, justamente é o confronto entre eles, Inter e Flamengo, no Beira-Rio. Loucura, isso né? Mesmo, isso mesmo. Então, o São Paulo ele tem o Inter na sua cola e querendo ou não, o Flamengo que tem 51 pontos, um jogo a menos. O Zubeldia, Zé, não gosta do trabalho do técnico do São Paulo, que ele vem realizando agora, pegou um time com as competições em andamento, vinha bem na Libertadores, ficou no meio do caminho, ficou na Copa do Brasil e está com possibilidade de G4. Eu entendo que no início do ano, se fosse perguntar para mim, eu não entendia que o São Paulo estaria nessa faixa de 5ª colocação, brigando por um G4. Eu imaginava um 8º, até uma 9ª colocação. Eu avalio como um trabalho de regular para bom. Você? Eu também avalio de regular para bom. Eu acho que é um técnico que sabe motivar muito o seu time, né? Não é um grande time, tem bons jogadores, mas esse técnico, ele sabe trabalhar, aí vem o emocional dos atletas. Eu gosto do Zenão, que o Zenão vem na veia, tá certo. Esse São Paulo realmente brigando por uma vaga direta na Libertadores, e disse bem o Miller que
na direção do São Paulo, vão avaliar, ao término da temporada, uma continuidade de trabalho ou não do Zubeldia. Tocou campainha, significa, né, Marina, que temos presentes. E o resultado também da nossa enquete, Marina? Exatamente, Garrafa. Ó, quem ficou com a camisa nova do Sport, que inclusive venceu na rodada da Série B, vice-líder atrás do Santos, foi o Milton Elias Pessegueiro. E o presente 3, que é a camisa do Internacional em parceria aí com a Adidas, foi o Arthur Luiz Fonseca. A produção vai entrar em contato com vocês para vocês virem retirar aqui, tá? Em relação à enquete, 80%, Garrafa, acredita que o Corinthians deveria ir com força total na Sul-Americana quinta-feira. 80%. O pessoal quer força total. A torcida do São Paulo, de um modo geral, tem gostado do Zubeldia. Tá aqui o Moreno, deixa eu pôr nossa equipe também para trabalhar aqui. Vem cá, Moreno. São Paulino de 4 costados, tá aqui trabalhando, dá uma olhada naquela câmera, vou te ensinar ali. Olha naquela câmera lá. Tá gostando do Zubeldia, Moreno? Mais ou menos. Mais ou menos, rapaz, Mais ou menos. Tá demorando para fazer umas substituições lá. Domingo que vem você vai sentar lá. Esperava mais. Tá certo. Silvio, tá bom, Moreno aí, Silvio? O Zubeldia? Ó, o Silvio, mais ou menos. Ih, rapaz, queimei a língua aí. O Zubeldia praticamente pegou o São Paulo no começo do Campeonato Brasileiro. Você vê como é que é a torcida, Miller? O clube grande tem que ganhar título, É verdade. Vem com o negócio de resultado, não tem jeito. Então, mais ou menos se aplica. Porque também não foi um desastre, né? Mais ou menos porque a campanha não é tão ruim no Brasileiro, melhor que ano passado. Ele deu uma evoluída no time, mas também não é aquela maravilha. Por isso que o mais ou menos se aplica. Mas no Campeonato Brasileiro nós temos aí 8 candidatos à conquista. O pessoal esquece disso. A gente sempre tem 8 candidatos. Mas tem aqueles que se planejam melhor e aí consegue, às vezes, desgarrar, né? Mas sempre entram 8 candidatos. Mas o problema é o seguinte, né? O que eu contesto é que a folha de pagamento do São Paulo é igual a do Palmeiras, do Corinthians. Sim. É lá em cima. Quer dizer, com uma folha de pagamento dessa, o mínimo que tem que fazer é uma vaga na Libertadores. É que nem o Atlético Mineiro. Exatamente. Olha onde está. Então. Bom, estamos chegando ao final do programa. É um assunto longo, mas eu não vou deixar o Zenon sair daqui sem ele me responder, porque o Neymar está voltando a jogar bola e a pergunta não tenho tempo para desenvolver o tema, mas quero saber se a seleção brasileira ainda depende do Neymar. Zenon. Se eu sou técnico da seleção brasileira, a primeira camisa que eu dou é para o Neymar. Se ele estiver bem, clinicamente e fisicamente. Nem vou questionar a parte técnica. Clinicamente, fisicamente, se ele estiver bem, primeira camisa é de Neymar. Tá certo, tá aí. Zenon, muito obrigado. Você enriqueceu demais o nosso debate. Você é um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Receber você aqui, em nome da Michele Janela, que é a nossa gerente de departamento, não tenha dúvida que estamos extremamente felizes esperando você numa volta. Agradecendo o pessoal da Tati pela liberação e pelo seu carinho com a gente, Zenon. Obrigado, Osmar. Foi um prazer muito grande participar hoje aqui do seu programa, juntamente com o Paulo Sérgio, Alex, o nosso corintiano aqui, Chico, e o gênio, lá do meu meio campo da seleção brasileira, que eu sou a válvula de escape dele. Não tenha dúvida. Mas foi um prazer enorme participar do programa. A gente te espera numa próxima. E a Marina. Grande Marina, um beijo, obrigado pela participação. Miller, Chico, Alex, Paulo, te amo, Paulinho. Amanhã, Michele Janela, às 6 da tarde, comanda o nosso time. Por falar em time, obrigado a toda a rapaziada aqui da Retaguarda que nos ajudou a colocar o Mesa Redonda no ar. Valeu, tchau, galera, até a próxima.